Yeah. 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 Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sinalizando o Reino, conversas que edificam. Hoje é episódio número 46 e você já vai pegar esse link aí, já vai mandar para os seus amigos, para os seus familiares, para a galera da sua igreja. Para você que está ouvindo o nosso podcast, nós também estamos no Spotify, podcast Sinalizando, você vai achar lá todos os episódios desse ano. E você que está com a gente no YouTube, seja bem-vindo. Hoje estou muito feliz, estou recebendo aqui dois convidados muito especiais, já estavam na lista e não estou falando aqui por falar não, mas já estavam na minha lista já há bastante tempo e estou muito feliz de receber vocês aqui. A gente conhece, né, eles como os alquinos, mas hoje a gente vai conhecer, né, por trás dessa história, o que está envolvido em tudo isso, né, o Lucas, a Lanu, eles vão se apresentar. Eu vou deixar eles se apresentarem, eles podem olhar para essa câmera aqui, falar o nome deles, a formação, a igreja, mandar um beijo para as crianças, os familiares, papai, mamãe, para todo mundo, tá bom? Tá certo. Fica à vontade, tá? Muito obrigada pelo convite, tá? Mais uma vez. Muito obrigado, a gente que agradece, de verdade, alegria a gente estar aqui. Vai ser presente, primeiras Posso me damas. apresentar? Pode ficar à vontade, primeiras damas, né? As damas. Eu me chamo Lanuce Massulo Alquino, né, no singular, Alquinos só quando a gente tá juntinho. E tenho 35 anos, pertinho dos 36 já. Bem demais, né? Com todo respeito. Bem 35. demais. Obrigada. Bem demais. E eu sou formada em letras, fiz letras, né, há 12 anos atrás, já quase 12 anos. E a gente tem trabalhado junto aí com musicalização há 5 anos. Sou da Igreja Congregacional em Viana das Pedras, do pastor Deisiel. Desde bebê, nasci lá, criada de berço, né, como dizem. E estamos aí juntos para poder compartilhar um pouquinho da nossa história. Show de bola. Bom, eu sou o marido da Lanuce. Tudo que ela é, eu sou um pouquinho congregacional. Eu tenho 33 anos. Ele nunca lembra. a gente tá na Ele dúvida, nunca mas lembra a idade dele. Eu pergunto muito ao Magno, que trabalha com a gente lá, que a gente tem praticamente a mesma idade. Fala, cara, quantos anos a gente tem? Que é o meu irmão. E eu sou músico. Sobre a formação, eu fiz faculdade, fiz na Unirio, com licenciatura em música. A gente tem trabalhado com os alquinos, né, juntos com a nossa família, com a nossa escola de música há 5 anos. Um projeto que já era para ter saído há muitos anos atrás, se eu tivesse ouvido mais a minha esposa. Mas como a gente foi postergando, começou em 2018, mas é um projeto que já estava muito na cabeça dela. Depois a gente vai, acho que, explicar melhor o que é o projeto. E somos, né? Sou pai do Tito, do Matias, o Matias de 1 aninho. E o Tito... 2. eu fiz 2 agora, Tito perdão. o Matias acabou de fazer 2 Sua anos. cabeça não tá muito legal não, Você meu tá irmão. vendo, né? Matias de 2 aninhos e o Tito de 3 anos. Tito que também tem curtido muito música. Cara. Tito é um baterista de mão cheia, cara. E a gente sempre espera um comentário seu Não, nas ele postagens dele. É verdade. E ele Tem é sempre demais. lá um comentário Ele seu. tá demais. Tem curtido música pra caramba, assim, o tempo inteiro. Papai, vamos tocar e tal. E aí tem se mostrado um bom músico. Um mini músico. Resumindo, gente, fominha. Fominha. Fominha não para, não gosta para. da guitarra também. Eu lembro do Lucas, não sei se o Lucas vai lembrar. O Lucas já veio tocar aqui Sim. no Sinalizando o Reino. Não, no Sinalizando. Foi no Sinalizando? Era Sinalizando. Acho que ainda não era Sinalizando. Não era Sinalizando o Reino, ainda era Juventude. Ele veio com a banda Chares. Isso. Olha quanto Nem tempo. casados nós éramos. Eu acho que isso foi... Vocês casaram em que ano? 2014. Viu? Tá falando da memória aí, ó. 2014. 2014. 2014, eu não tinha. Então foi em 2013 que vocês vieram aqui. Pô, 2013, cara. De Caramba. data eu não vou... Eu sou... Acho que foi, porque eu vim pra Cima em 2012. Eu casei em 2012. Aí foi 2000... você mesmo que fez o contato. Foi. Eu você acho- que intermediou isso. Eu acho até que, assim, depois que a gente casou, ele ainda fazia alguma coisa com as Chares. Mas foi... Não, foi muito difícil. Foi Uma bem agenda com menos. ele, eles estavam bombando em Itaboraí. Nossa, Ai, meu Eles Deus. estavam vendendo videoclipe videoclipe, gravado. Na época que tinha encontro jovem, essas coisas Isso, antigas. só tinha existia vocês. encontro jovem. Eu acho que não existe mais isso, né? Eles As igrejas não tinham tinha encontro muito jovem. isso, né? Eu acho que tocava uma música assim...
Não rock, uma coisa É, eu acho também... Bom, a gente não é mais jovem, né? Então, eu não sei como tá o meio jovem, adolescente, digamos assim, né? Mas na nossa época de adolescente, não sei se é porque a gente estava no meio, ou pelo menos agora de fora, a gente tem... Parece que... Não sei, enfim, parece que tinha mais coisas, assim, sabe? Sim, sim. E a sensação de que todo final de semana, ou a gente tinha uma programação de adolescente numa igreja para ir. O tempo era outro, acredito também que o tempo era outro. Hoje tem muitas coisas, né? Muitas facilidades, internet, Acesso a muitas YouTube, bandas, acesso a né? não, acesso a vida das pessoas tem acesso a muitas coisas, né? Sim, né? sim. E eu acho que a gente está ficando velho, né? Mas há uns 10 anos Vocês estão atrás, falando que eu tô tão velho, então eu tô idoso. há uns Não, 10 anos atrás, tô a gente não pertinho. tinha muito esse acesso. Uhum. Então, assim, eu acho que tinha muita programação para adolescente. Não, eu lembro que tinha, assim, os cultos de... Hoje ainda tem muito culto jovem, mas, assim, antigamente tinha muito mais. E, assim, antigamente, assim, a gente tá prestes a ter a conferência Sinalizando o Reino esse ano, né? A gente faz a conferência todo mês de novembro. Todo ano, no mês de novembro. Assim, é uma dificuldade, cara, para chamar a gente para cantar. Caramba. É, Você não tem mais essa questão de bandas, né? Uhum. Tinha muitas bandas, muitos Sim, grupos. A tinha galera, muito grupo, os jovens né? se reuniam assim, os fominhas. Vamos Sim. fazer uma banda, vamos cantar. Aí É. pegava aquelas músicas, vamos tocar. E aí algumas iam além, né? E tinham suas músicas autorais, foi o caso de vocês. Lembro também da banda de Renan, de Cleto, banda e Cleto. sabe que a gente vive essa realidade, assim, seria, acho que uma parte dentro da nossa igreja, a gente já percebe um pouco. Porque na nossa idade, isso há 20 anos, boa parte dos meninos estudavam algum instrumento ou estavam interessados em aprender alguma coisa. E o Cássio veio disso, né? O Bruno, irmão do Cássio, o Lucas. Eles tinham uma banda e muitos meninos estudavam instrumentos. Então, isso era geral. Uhum. Hoje, o que a gente percebe dentro da nossa igreja, que não tem tanto isso. Você tem um ali que é interessado, Entendi. mas o outro... Mas então, eu acho que é geral. então, tá? então eu acho geral. que isso é uma parte de um todo que está acontecendo assim. Essa Em mudança, várias né? igrejas. É difícil você encontrar um jovenzinho assim, interessado. E aí, a gente, já entrando no assunto aqui de igreja, o Lucas está até movimentando agora as crianças. A gente vai preparar um espaço lá na igreja Uhum. para dar aulas para essas crianças, para que eles possam nos substituir. Porque a gente olha assim e Verdade. só tem a nossa galera. Ah, E os mais velhos. eu falo pela Jaque aqui, na CIB. É verdade. Jaque toca violão e teclado. Sim. E quando a gente olha assim, quem vai, né, substituir? Pois é. Vai, né, vai bastante. continuar, fazer dessa Pois é. continuidade, né, musical. E sim, geralmente, e antigamente, mais do que hoje, acabava o culto, a molecada ia para os instrumentos. É verdade, Sim, Entendeu? é verdade. Principalmente a bateria, né? Aham, aham, aham. Mas outros instrumentos também. Eu lembro da época do Estevão, não sei se o Estevão era pequenininho, o Estevão ele trazia a guitarra dele de plástico, uma pedaleirazinha que Felipe Sim. Nascimento deu Sim, pra ele. Ah, Ele era, legal. ele ficava do lado de Junto. Felipe tocava aqui ainda, né? Ah, Ele sim. ficava do lado de Felipe e fazia as caras e bocas de Felipe e tal, tocando guitarra. Sim. Então, Muito assim, legal, cara. as crianças tinham essa referência Uhum. e isso foi se perdendo por vários fatores. Vários, Vários fatores. Eu vou te falar. Entretenimento, questão da internet. Eu acho que o celular toma muito esse Celular. lugar, né? Isso daí Infelizmente. é real. O celular tomou espaço. Bom, depois a gente vai falar isso, a gente trabalha com eventos também, Sim. com festas, a gente percebe muito isso em eventos que a gente vai fazer. Às vezes a gente leva uma proposta de musicalização infantil, então a gente vai ali com a banda, né? Monta o som, teclado, cara, uma série de instrumentos, depois a gente pode mostrar também, uma série de instrumentos, querendo proporcionar ali para as crianças que estão numa festa, uma experiência musical e tal. E, cara, vira e mexe, a gente tem que ficar correndo atrás de criança. Tipo, não correndo atrás, mas chegando assim, poxa, vamos desligar um pouquinho o telefone na mesa da criança, né? Criança lá no joguinho, vamos participar ali com a gente de uma atividade e tal, não sei o quê. Ah, não, tô no meu telefone. E isso a gente vê muito, né? Na hora dos eventos que a gente está, as pessoas, crianças, né? Com o telefone na mão. E isso que ela falou é real. O telefone tomou muito conta. É uma realidade dessa geração. É um que a gente não viveu. Então, não assim, viveu, nossa tecnologia, cara, era ligar uma caixa de som na tomada, botar uma guitarra, apertar um botão, caraca, saiu uma distorção, tirou do botão, não tem distorção. Você tá mexendo com a nossa tecnologia ali e pegar um teclado, vamos brincar com os botõezinhos, os timbres, botar o sonzinho do papagaio, do periquito que faz o sonzinho do teclado. Então, nossa brincadeira
com a tecnologia era muito relacionado ao instrumento, cara. Eu acho que tem muito a ver isso. E a nossa geração, cara, muita gente se interessava por música, assim, É sabe? isso que eu tenho percebido. A gente tinha, por exemplo, na nossa juventude, gente, olha só, a gente tá falando como se tivesse 300 anos. Vamos botar assim, uns 15 anos atrás. A gente tinha vários grupos, cara. Isso A gente tinha... A Charis não era da minha igreja, né? Tinha o Vidal, que era da Nova Vida, Tinha o Pedro... a banda dele também. Manda um abraço pra esse moleque. Gente boa demais. Vidal, ó. Saudade de você. Um abraço. Parceiro, Vidal, irmãos. nosso parceiro. Estávamos juntos hoje, porque a gente tá junto com a Tadinha, agora trabalhando junto também. O Vidal trabalha com a gente também dos Alquinos, né? É. E a gente, só na nossa igreja, cara, tinha Então, tinha três você grupos. com a sua banda, que era da nossa igreja, mas tinham vários outros músicos da nossa idade. E aí tinha o Pedro, também Pedro Ivo, Guitarrista. lá na igreja lá de Papucaia, mas também tinha a galera lá dele que tocava. Tinha o Vidal. Então a gente conseguia ver uma juventude muito interessada em música. E aí você vinha substituindo, né? As gerações iam mudando. E a gente, isso que eu tô falando, a realidade da nossa igreja, mas que eu acredito que seja de muitas. A gente olha para trás e tem um de agora. Assim, nós somos os mais jovens, né? Verdade. Assim, do Ministério de Louvor, de música da nossa igreja. Então, a gente vê E assim, uma dimensão se você muito grande de pensar na questão da história, né? Você vê que o gospel, né? É um formador, né? De muitos talentos. grandes artistas. Né? Você fala assim, já começou onde? Comecei na igreja. E eu tô vendo que isso aí tá se perdendo. Daqui a 10, 20 anos, você não vai ter mais essas referências da igreja como uma questão de música, né? De Sim. base musical. Assim, tanto de instrumentos quanto de questão vocal. Porque realmente, assim, eu não sei onde a gente se perdeu nessa questão aí de música, de preparar uma nova geração. Sim. E aí, baseado nisso, tem uma pergunta para vocês, pra gente entrar nessa questão aí. Vai. Foi baseado nisso que vocês também começaram esse projeto dos Alquinos? Como é que começou a ideia? Lá que a cabeça foi ela. Ela que é... Ela é pensadora, né? Ela manda no Como é que vocês viram, se você percebeu uma necessidade, qual necessidade exatamente assim que você viu para você, vamos começar um projeto, também vai ser o nosso sustento também, Sim. lógico, né? A parte financeira, mas que a gente possa contribuir com uma geração, com as crianças, com os pais. Como é que foi a ideia? Eu acho que começou mais no olhar de trabalho mesmo, de sustento, de finanças. E, ao longo do tempo, a gente foi percebendo, conhecendo famílias e vendo que a gente podia influenciar de alguma forma. Mas os Alquinos, bem, a gente trabalha com música há muito tempo, né? A gente se conheceu na igreja, vou fazer um resumo aqui Faz um resumo rapidamente. aí, isso aí, faz aí. A gente se conheceu na infância na igreja, Lucas já tocava, e aí a gente começou a fazer junto música na banda, a gente tocou Exalta Cristo. Nossa. Parênteses, Exalta Cristo a ponto das pessoas... A produção rindo lá, não é da época dele, não é da época dele. Não, Exalta Cristo. Exalta Não, Cristo, mas- o famoso Exalta Cristo. Parênteses, desculpa te cortar, mas fala assim, não tocamos Exalta Cristo como se tivesse tocado. A gente tomou um ir fora. Não, eu sabia que ele ia falar fora isso. do Exalta Cristo. Éramos pequenos adolescentes, Depois eu assim, conto com a a nossa história do banda. Fora. O nome da banda era Reação 6. Aí meu sogro era nosso professor da escola dominical, era muito incentivador, fazia a banda dos meninos, botava todo mundo para tocar e me chamou para cantar junto e tal. Então a gente criou esse nosso relacionamento, essa nossa amizade, né? Já desde a infância ali, a adolescência, na igreja. Então, sempre envolvidos com música, com arte, com teatro. A gente fazia teatro junto, a gente cantava junto, a gente dançava. E dançava. Eu também. mas, Dançava, meu Deus do céu. E aí, namoramos, a gente tinha uns 15 anos, aí voltou, acabou. Quando a gente casou, o Lucas já trabalhava em escolas na Tijuca, Grajaú, né? Já fazia trabalhos de música com criança. O Lucas sempre foi muito inclinado. Sempre foi professor, né? Depois eu vou abrir um aspas aí só pra ele. Sim, para contar dessa parte dele, que ele é professor Fera. desde novinho, E aí ele sempre foi muito bom professor e se encontrou nessa área infantil, né? Porque você encontrar um bom músico é uma coisa, dar aula para um adulto e tal.
Agora, você encontrar alguém com uma linguagem infantil, lúdica, não é assim, eu sou fã, né? Não é qualquer um. E aí eu sempre percebia isso. Eu sou formada em letras, mas sempre ligada à música, cantava, né? E aí, em 2013, um ano antes da gente casar, eu trabalhava com o pai dele num curso e eu lá fiquei confabulando lá com o pai dele de a gente fazer um curso, isso em 2013. Nós não éramos casados. E eu falava, Lucas, a patroa dele, a ex-patroa dele vai ver e falar, é você que estimulou ele a sair do trabalho? Mas de verdade, a gente casou em 2014, 2015, eu falava, Lucas, vamos dar aula para as crianças aqui, porque no Rio ele era muito valorizado e eu percebia isso. E a gente tinha esse estímulo na igreja também. A gente começou a fazer musicalização com bebês na igreja, no berçário da nossa igreja, que já tinha um ministério de louvor de crianças muito legal. Começou a pensar em musicalização para crianças, então utilizaram a gente. Então fui vendo que era um meio muito legal. Encaixando. E eu fui descobrindo que a gente tinha possibilidade de começar isso aqui em Itaboraí. E eu comecei, né, a falar, Lucas, vamos dar aula aqui em Itaboraí, vamos dar aula. Não, Lanús, porque é responsabilidade financeira, né? Como que eu vou largar o meu emprego para poder... E eu ficava fazendo cálculo, eu tenho os cadernos assim em casa? Tenho. Eu ficava anotando assim, se eu tiver 10 alunos e cobrar R$80, eu vou ter tanto por mês. Se a gente fizer... E eu fui anotando. Cara, mas isso levou muito tempo. Em 2017, ele aceitou dar aula na nossa sala, em casa. Depois eu insisti muito. Então tá, então faz a... E assim, eu confabulava, mas o trabalhador seria ele. Eu ia ficar ali, eu ficava, Lucas, vamos abrir uma escola que eu vou administrar e você vai dar aula. Vai ser assim, perfeito. Porque eu trabalhava com essa área administrativa, era uma coisa que eu gostava muito. Vou tentar resumir. E aí, em 2017, abrimos como vai ser o nome? Sala de música com o Lucas Alquino. Olha que nome. Nossa, perfeito. Logo, né? Criativo demais. Nossa. Sala de música com o Lucas Alquino. Por quê? Nós morávamos num apartamento de 44 metros quadrados e a gente não tinha filho, então aquele segundo quarto vai ser a nossa sala. Porque ele já dava uma aula aqui, outra aula ali. Mas era uma coisa muito assim, pontual. Uma criança da igreja, outra criança, um adulto. Sala de música com o Lucas... Não, sala de música com o Lucas Alquino. E aí fiz o convitinho lá, o folderzinho. Vamos divulgar. Divulgamos e tal. Em 2018, vou tentar adiantar, eu estava trabalhando como diretora da Mary Kay, já estava assim, cansada, já estava com 3 anos, fazendo 4 anos. Fui ao Veragol. E aí eu estava lá em março, estava lá, tipo, fazendo uma consulta lá do Dia da Mulher. E eu olhei o Veragol e falei, cara, olha só, vendendo Mary Kay. E eu olhei o Veragol e falei, cara, isso aqui ia ser muito legal, se a gente fizesse uma aula experimental aqui com muitas crianças. Aí eu tava toda bonitona, né? Fui lá, falei, Roberto, que era o cara que eu conhecia, quem é o diretor do Veragol? Com quem que eu posso falar? É o Márcio, você pode falar com o Márcio. Cheguei lá, falei, Márcio, tudo bem? Tava com esse nosso convitinho. Cara, eu tenho um projeto incrível com meu marido aqui, de crianças. Nós tínhamos em casa. Nós tínhamos em casa. Tinha nada, né? Mas um projeto... Essa é uma boa vendedora. Que o Márcio não nos usa. Cara, eu sou a gente faz o parente só sobre o Márcio, né? eternamente grata. Eu não sei como agradecer ao Márcio. Enfim, ele sabe disso. E aí, Márcio, eu quero marcar um dia aqui para te apresentar. Itaboraí não tem nenhum lugar, assim, legal que a gente possa fazer uma coisa incrível, assim, com criança. Falei, legal. Aí, cheguei em casa, Lucas, marquei reunião com o Márcio. A gente tem que... Como assim? A gente vai levar o quê? Não, a gente vai levar as fotos. E vamos levar as fotos da escola, que você trabalha já, que ele já trabalhava com criança. Vamos levar as fotos aqui da escola. Só que chegamos lá, apresentamos o projeto ao Márcio. Mas falou, olha, tá bom, vocês podem usar aqui o tempo que vocês conseguirem. A gente tem uma sala ali atrás, uma sala toda branca, não tinha nada para criança. E vocês podem vir para cá, podem marcar aula experimental. Podem marcar o que vocês quiserem aí, podem usar.
E eu nem sei se isso é legal, se eu posso, né, contar, mas ele deixou a gente usar de graça, assim, por 1 mês, 2 meses, porque a gente não tinha Recurso para poder... recurso e a gente não tinha aluno, né? Entendi. A gente não tinha aluno, mas assim, eu tinha uma certeza. Mas você tinha um sonho, né? Eu tinha um sonho. Isso é Cara, eu importante. tinha uma certeza tão grande que ia dar certo. Eu tinha uma certeza muito grande que ia dar certo. E além de a gente não tinha recurso, e a gente também estava numa situação de grana que a gente não estava bem. Nossa. Porque lembra que Era lembra o negócio da assim. bolinha lá? Sim. Eu falei lá, mas olha só, pra eu dar aula. Eu adoro o podcast que é disso. As lembranças vão vindo. E eu falei, Se isso não atrapalhar você, aí, né? Edição. aí lá nós falava assim, amor, vamos fazer uma aula experimental. Eu falei, tá, mas o que a gente precisa? Eu falei, lá, eu Não, tenho que... isso é um testemunho. Eu que a tenho que gente levar, sei lá, eu tenho que fazer coisa pra eu tenho que comprar bambolê, uns bambolês, Olha, isso umas é bolinhas. muito legal. A gente, cara, onde eu tenho dinheiro de comprar uns bambolês? E aí, hoje em dia, né, a gente não tinha o dinheiro pra comprar bambolês gente e umas queria, bolinhas. assim, não, Mas eram a umas gente tinha, bolinhas. né? Não sei. Lucas falou assim, a gente foi até pra aula experimental, depois eu quero voltar na aula experimental, mas a gente foi comprar algumas coisas, porque a gente não tinha nada em casa, né? Então, Lucas falou, sei lá, mano, se a gente pode ter umas bolinhas, aquelas de piscina de bolinha, bambolê e alguns tapetes, isso pra iniciar já, aqueles tapetes EVA. Para as atividades, né, que a gente precisava das vai ter que crianças. gastar uns R$300, a gente tem que comprar bolinha. Falei, Lucas, a gente vai comprar porque a gente vai ter esse dinheiro de volta, Lu. Eu tinha muita certeza. Eu já tinha tudo anotado Victor, assim. né? E hoje, cara, continua, é o último parênteses. Às vezes a gente precisa dar um testemunho que a gente- passo, qualquer coisinha, tipo, às vezes comprar um instrumento novo, alguma coisa, ela fala, olha as bolinhas, é uma coisa que ela lembra, olha, lembra das ficou ali, bolinhas. ficou gravado. Boa. E eu sei que a gente foi, e aí eu falei, vamos divulgar essa. Foi dia 9 de abril, se eu não me engano. Eu peguei também projetos, escrevi várias coisas, perguntei a pedagogas, amigas, psicólogas, Sara, inclusive, esposa de Rebeca, Irmã de de Cássio, Irmã de- esposa. Sara, irmã de Rebeca, esposa de Cássio, é psicóloga. Pedi auxílio a ela do que eu podia escrever na minha apresentação. Fui a alguns condomínios. Falei, olha, eu tenho um projeto que a gente queria fazer aqui com as crianças do... Liguei para amigas que moravam em prédios aqui e elas falavam lá, não tem nada em Itaboraí para crianças. Fiz uma pesquisa assim, fui aos condomínios, falei com os síndicos e a gente chegou a fazer em alguns... É porque o Recanto projeto era Tropical. levar a musicalização para os condomínios. Isso. Então a gente levava para o síndico lá um projeto para eles terem um espaço para a gente com os moradores, fazer aula de musicalização lá. Sem contar que a gente contava muito com, tipo, as mamães da nossa igreja, né? Lembra que isso, não sei se você lembra, a gente tinha um caderninho de falar, cara, quem tem bebê liguei aqui, para né? várias Aí, delas. tipo, é. Chile, lembro de Lívia. A gente botava o nome já Sim. contando com a mensalidade das mamães da igreja. Não foi tanto assim, não. Foi, eu tinha sim. certeza. Fala a verdade que foi sim. Eu sei, Rafael, que nós marcamos a primeira aula experimental no VeraGo. Tinha muita certeza que ia dar certo e deu, assim, quase 60 pessoas. Foram muitas crianças, boa parte da nossa igreja, né? Que conheciam o nosso trabalho. A gente já trabalhava com coral na igreja, já tinha musicalização na igreja. Foi muita gente. A gente divulgou muito e bombou. Eu sei que eu cheguei lá e o Márcio falou, fiquei sabendo que foi muito legal. A gente fez naquele espaço que tem... Coreto. O Coreto ali, foi muito legal. Lançamos a primeira aula, a gente tinha 2, 3 alunos, mas eu liguei para todas as mães, fiz uma distribuição de fichas, liguei para todas que estiveram lá. E a gente ficou ali de abril, maio, assim, mais ou menos, junho, de 2018, até janeiro de 2019, né? Que foi crescendo, o negócio foi crescendo assim. Em 2018 a gente já fez o nosso primeiro recital. Eu falei na aula assim, nós vamos ter um recital esse ano, eu nem tinha conversado com o Lucas. Fizemos o recital no salão do VeraGo, deu mais de 200 pessoas. Eu acho que os pais chegaram lá e falaram, que é isso que esse povo, com esses alunos aqui do VeraGo, que não tinha nem aluno direito, a gente tinha uns 20 e poucos alunos. Deu muita gente. Foi incrível, assim. E aí, em 2019, a gente já abriu a nossa primeira sala no Enterprise. Eu lembro, eu fui lá. Cara, que isso aí Foi um passo muito além que a gente... foi um negócio. Eu vou mais uma vez dela. Deixa eu falar uma Falei coisa pra aqui. caramba. Não, mas Em assim, outubro de 2019, a gente falou, a gente precisa mudar esse nome,
Ah, de foi sala depois, né? de música. Foi de 18 de outubro de 2019. Precisamos mudar esse nome que tá feio demais. E que vamos teve a ideia? diminuir. Que teve a ideia Foi dos Lucas. Os Alquinos? É porque a gente trabalha Os como Alquinos ou família. Alquinos? Os Os Alquinos. Foi uma ideia. A gente precisava de A gente procurou muitos nomes, né? E aí cai naquilo, né, que você estava falando. Poxa, cara, criar um nome que não existe, que você esteja a ver com a gente. Não sei se é um dos melhores nomes, mas é um nome que representa a gente. Né? Nós somos uma família. Uma identidade, uma Cria uma família. identidade. É uma família que faz música para crianças. E qual o nome dessa família? É nosso sobrenome, né? Mas eu quis dizer, acho que daqui a pouco vai ter mais gente da família participando com a gente aí também, então o nome vai Deixa eu falar corroborar. uma coisa assim. Desculpa, eu te interrompi, né? Não, é que interessante, né? Eu sempre falo isso, quando a gente está aqui ao vivo, falando com os convidados, na mesa, olhando no olho das pessoas, né? E você falando desse projeto, um olhar brilhando, como se fosse um filho, cara. Gerado um E sonho. É verdade. E às vezes muitas pessoas, elas têm os sonhos, né? Vocês estão aí assistindo a gente aí, né? Tenham vontade de fazer alguma coisa diferente, mas não tem a coragem, não tem a dedicação. Acho que tudo assim, vai Falta acontecer. acreditar, né? Falta acreditar mais nos seus sonhos. Acredite mais nos seus sonhos, nos seus projetos. Até porque agora a gente, né, Sinalizando o Reino, a gente está aqui num propósito desde 2016, desde 2021 com um podcast. Então, assim, a gente já recebeu algumas propostas, né? Disse, faz desse jeito, faz daquele jeito, mas assim, não, o sonho, o propósito é Tem um esse. propósito. A gente tem uma linha né, que a gente vai seguir, um norte. E é muito legal você passar isso pra gente, como é que tudo começou, que às vezes as pessoas olham só o que tá presente. Né? Caramba, os Alquinos agora é uma escola de musicalização infantil super bem conceituada em Itaboraí. Na verdade, acho que é a única que tem em Itaboraí. Se eu não me engano, acho que não tem. sim, acho que como escola para exclusiva bebês. pra criança. Então, e assim, crianças. e olha assim, tudo assim, né? Nessa proporção, assim, não, mas tudo tem um início, tem um sonho, tem um projeto, tem você indo entregando um papelzinho, você ligando para as pessoas, acreditando, fazendo o Lucas acreditar no potencial que de repente nem ele mesmo acreditava Ele não nele. acreditava. Assim, poxa, eu sei fazer, mas eu tô bem com a questão do conforto, né? Tô acomodado. Eu tô no meu comodismo aqui. As certezas, né? Isso aí. Principalmente financeira, assim, né? Você já tem o seu trabalho ali, sua carteira assinada. Então, cara, eu vou largar isso pro incerto, e se não der certo... E como ele era professor lá no Rio, ele sempre chegava assim, cara, o pessoal do Rio valoriza tanto o que eu faço. E a ideia que ele tinha era que lá valorizava e aqui, será que o pessoal vai curtir o que eu faço? Não tem nada aqui assim, né? Então... Acho que foi uma das principais coisas que, pelo menos pra mim, me fizeram recuar, né? Achar que o também questão ambiente... financeira, né? Não, você achar abrir que mão a nossa... de alguma coisa certa para Achar que a nossa cidade não abraçaria, por exemplo. Cara, a nossa cidade tem um monte de gente que é coisa boa, que funciona pra caramba. É uma visão que a gente tinha tempos atrás. Não, Itaboraí, pô, não é pra isso. É pra Niterói, é pra Barra da Tijuca. A gente... Né? E a gente meio que pensava... Eu, né? Pensava ela não. Ela já... Eu já pensei isso também. Não vai dar certo o negócio. Itaboraí não vai pra frente. Itaboraí, a galera não vai curtir. A gente não acredita na gente. Então, assim, é muito legal quando a gente tem alguém do lado, né? E para nos motivar, incentivar, vai, continua. Se você errar, você volta e acerta. Pelo menos você vai saber um jeito, um caminho que você não vai poder ir mais. Faz, né? Entendeu? Então, assim, é muito legal. E assim, a gente percebe em vocês, eu percebo, que vocês se completam, né? Ela com essa vontade toda de administração. Botando ele pra trabalhar. E você ali... Gente, olha só, na moral, tô falando agora com propriedade porque a Laura é aluna deles. É verdade. Depois de muitos desenrolados com ela, porque ela é cheia de vontade, ela, né? Então agora a gente tentou lá em 2019. Sim, lá na sala do The Fry. Aí a gente veio a pandemia e tal. Aí a gente assim, não, precisa colocar, né, a questão da musicalização, não porque já que é música, não, é musicista, né, que ela toca e canta, não, mas assim, porque a gente sabe que a música, essa questão, é uma questão também social ali. Muito. E eu vou falar isso com muita propriedade, que eu assim, as aulas que eu assisto do Lucas, assim, quando eu posso ir. Cara, ele arrasa. Ele arrasa demais nas aulas. Deixa eu beber minha água aqui pra tirar meu... Não, abaixa aí um pouquinho também, não sobe muito não. Não, tô até bebendo minha água pra... Mas assim, em relação às aulas, né, eu percebo também que é um momento de muita troca. Sim. Né? Cara, a última aula então para mim foi
top demais, mano. É como se fosse uma terapia. Deixa eu resumir como é que funciona um pouquinho a aula. Pra galera. Sim, por favor. Então, assim, os pais, né, chegam lá com os filhos e aí tem um espaço muito grande lá agora, estão num lugar muito bonito, muito grande. Deus é Vocês bom vão contar o demais. endereço pra gente, o dia como é que funcionou. E aí você senta lá com seu filho no chão, naquele tapete legal, tem um ambiente climatizado, Bem e muito bom, muito importante. E as crianças estão ali interagindo com os pais também e com o Lucas. Com as outras crianças. Com as outras com crianças. os adultos. É uma sala de musicalização, é uma sala de terapia, cara. É. É muito legal. E assim, como é que é, Lucas? Agora pra você, esse desafio de manter a atenção daquelas crianças o tempo todo, porque o Lucas, assim, ele é muito, muito educado, né? Muito paciente, e precisa ter muita paciência com essas crianças, porque são muitas crianças na mesma aula. Apesar, né, dos pais estarem ali ajudando, mas exige um... Às vezes até atrapalha, tá? Eu confesso, é o pai que falando, ó. Não é? Mas, assim, como é que você faz? Como é que isso, né? Como é que você trabalha isso, né? Cara, primeiro, né, antes de eu falar da minha parte que você está dizendo, mas o ambiente foi um dos primeiros momentos quando a gente foi pensar num projeto, é que a gente queria que fosse um ambiente que as crianças sentissem vontade de querer ficar e estar. Então, tudo que a gente pensou ali na decoração... Bia Bia Antunes, que é arquiteta, a esposa do Miller, que ela fez o projeto da primeira escola e fez esse projeto de lá também. Ela que pensou nas salas, nos temas das salas. Enfim, tudo que tem lá foi ela que pensou. E a gente queria que fosse um ambiente que as crianças, cara, queriam estar ali, cara, não quero ir embora, pai, quero ficar. Por isso que a gente também queria aquele espaço que tivesse ali uma área verde, um quintal, para as crianças brincarem também, não acabar a aula de música e ir embora. E aí você falou, poxa, legal, o ambiente e tal, interage com o pai, com as crianças. A aula de musicalização, a gente sempre pensa assim que é um lugar de estímulo que a gente precisa oferecer para os nossos alunos e de interação. Estímulo e interação. Quais tipos de estímulo? Cara, diversos. Sonoros, sociais, culturais, como da última aula que você falou, né? Isso. Que também a gente tentou... Nas últimas aulas a gente trouxe elementos culturais, assim, também. A gente falou, só para contextualizar, a gente nas últimas... 3 aulas. As últimas 3 aulas, a gente tem trabalhado um projeto lá desde os bebezinhos de 1 ano de idade. Que também conheceram o rock, o baião. Conheceram os gêneros musicais, né? Então a gente falou sobre o rock na primeira aula, falamos sobre o baião, aula passada sobre o bluegrass, que não é um gênero tão conhecido aqui no Brasil. Então a gente trouxe um pouco de onde veio. Engraçado que até os bebezinhos de 1 ano ouviram sobre a colonização dos Estados Unidos, né? Como chegou o violino lá, o banjo. É legal. E é uma coisa que você pergunta também. Tô viajando na resposta aqui, mas tô pensando em coisa. Bebezinho de 1 ano, vai aprender, vai ouvir. Cara, a gente tá num ambiente de estímulo. A gente vai jogar estímulos para as crianças. Uma vai ser, não gosto dessa palavra, mas aprender, né? Porque isso é muito relativo, mas ela vai ser estimulada e ela vai ser despertada em algum momento. Na primeira aula, outra na terceira, na quarta. Às vezes a gente falando lá sobre o bluegrass, saiu da Europa, foi para o sul dos Estados Unidos, foi no barquinho e tal. E às vezes as crianças não estão ouvindo, vão ouvir a história de um barquinho e tal. Aí eles começam a prestar atenção e ouve elementos históricos, culturais ali, que de repente daqui para frente o pai se interessa, quer falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco a criança. E você enviou, né, a playlist de cada gênero musical, né, para os pais ouvirem em casa. Então é um estímulo também dentro de casa. Na última aula eu já saí no carro, já botei já aquela banda. Muito bom, né? Botei no Spotify e fui ouvindo com eles. Caramba, né, cara? Bom. E assim, eles vão conhecendo coisas que eles não têm acesso às vezes em casa. É um ambiente que a gente tenta estimulá-los o tempo inteiro, desde o bebezinho. Isso que eu ia perguntar, vocês começam com quantos anos lá? Fala pro pessoal aí, a partir de quantos anos? As aulas de musicalização começam com 1 ano de idade. Então a gente tem uma proposta que de 1 a 6 anos a gente usa a ferramenta da musicalização infantil e a partir dos 7, de 7 aos 12, a gente começa as aulas de instrumento. Então, as aulas de musicalização infantil são divididas em três turmas. Tem a turma Baby, que é a turminha dos bebezinhos de 1 e 2 anos. Tem a turminha que chama a turminha Kids, que é de 3 e 4. E a turminha Júnior, que a Laura
A Laura participa. Então, desde o primeiro ano de idade, desde os primeiros momentos ali, a gente tenta estimular musicalmente, estimular o vínculo social das crianças, estimular a interação. Uma coisa que a gente faz muito desde os bebezinhos e a gente tenta tentado trabalhar, os pais podem perceber isso nas aulas, a autonomia das crianças. Então, por exemplo, logo no começo, uma das primeiras coisas que a gente faz nas aulas dos bebês é trabalhar os ovinhos, né? Pode ficar à vontade. Gente, eles trouxeram uma mala aqui. A gente tem os ovinhos aqui que os bebês amam. Então, a gente tem, nesses últimos meses, a gente tem trabalhado a pausa, por exemplo, como um elemento musical. Então, a gente faz umas progressões de acordes ali no violão, eles vão ouvindo a progressão, até que vai sentir aquela tensão ali do acorde dominante, que vai fazer, opa, tá acontecendo alguma coisa, voltou pra tônica, pum, pausa. Então, a gente vai tentando estimular... Só que isso de forma muito lúdica, né? Não fala... Não fala acho que é a primeira vez que eu tô falando isso, mas aí você vai fazendo uma progressão de acordes ali e vai caminhando, né? Que é a harmonia, é isso, né? Cara, você já olhou pro violão umas 3 vezes. né? Tá. A gente faz a tensão. Gente, não tá ligado aqui, mas vai pegar ali um som pra vocês ouvirem um pouquinho. Isso. O afinado, então, deve funcionar muito bom. Você que deu aula pra Cássio, é fácil fazer isso aí. Pra Cássio é meu parceiro. Tiaguinho, ele deu um... Tiaguinho, olha, tô chamando. Thiago Vieira. Gente, pessoal, só vocês não conhecem, banda Casa Aberta. Banda tá aqui, Casa Aberta. O professor da Casa Aberta tá aqui. Meu sonho. É ruim, eu sou o maior fã e ele sabe disso. É verdade. Quando sai a... Perder essa oportunidade de dar essa moral pra você, né? Ó, deixa a abinha aberta aqui, ó. Vai lá, assiste podcast. Sinalizando o Reino lá com Casa Aberta. Estiveram aqui. Fã de... É verdade. Não é mentira, se eu pegar meu Spotify aqui, é o que eu mais ouço. Ficam na recepção lá das crianças de 7 a 12 anos, que estudam instrumentos, ficam lá ouvindo Casa Aberta. A gente ouve muito lá. Então, eu tava falando sobre os estímulos, né? Isso. Então, eu tava falando sobre a autonomia das crianças. Então, a gente tenta, desde da primeira infância ali, pelo menos... por exemplo, trabalhar a autonomia das crianças. Então, as crianças ficam sentadas em rodinhas no colo do pai. Então, às vezes, o bebezinho tá ali tá meio assim, né? Acabou de chegar e tal, tá no colo do pai. Então, coisas simples como, por exemplo, crianças, vamos sair um pouquinho do colo da mamãe, venham aqui, peguem os seus ovinhos, escolham os ovinhos, qual cor que você quer usar. Então, eles já saem ali, cata o seu ovinho, aí junta todo mundo ao mesmo tempo, aí um pega do outro, aí um pegou o verde, o outro quer o verde também, aí cata da mão do outro. Nossa, aí... É aquela loucura, mas eles quer pegar o rosa, quando pega o rosa, ela fica... chateada. E aí, cara, olha quantos elementos sociais você tá trabalhando só na pega de um ovinho. Só uma observação, na última aula aconteceu isso. É Yumi. A Yumi. Ela quis pegar um ovinho da cor, e aí a amiguinha pegou. Ela ficou tão chateada, ela voltou, ficou de cara fechada. Aí ela foi lá na amiguinha que pegou o ovo, da cor que ela queria, e desenrolou. Foi tão bonitinho. Olha que importante. Ela fez assim, por favor, me dá essa cor, porque eu queria tanto essa cor. A outra menina falou, não vou dar, não vou dar. Aí ela continuou, mas ela insistiu, igual você com seu sonho. O sonho dela é pegar o ovinho daquela cor. E ela foi lá, ela fez assim, e a mãe ficou olhando assim, ela falou, ela vai conseguir. Aí a menina falou, tá bom, então toma, que era maior. Aí trocou assim, ela voltou rindo, feliz e continuou a aula. E conquistou o sonho dela. Conquistou o sonho dela. É isso, cara, que a escola também promove, né? Esse momento de conciliar as coisas, de conversar. Porque nós, às vezes, pais, se o filho pediu a gente deu uma coisa, ele quer, a gente vai lá e entrega. E a gente não dá a oportunidade dele justificar o porquê. Você me entrega por isso, porque eu quero. E a gente não dá nem a oportunidade dos nossos filhos se expressarem, de terem autonomia de pedir alguma coisa, de se explicar, de explicar o que está sentindo. Eu queria tanto isso. Então, assim como a escola faz também, a gente promove isso lá nas aulas também. Legal, Venham aqui e a gente vê essa coisa da rotina nos bebês, é muito perceptível. A gente acabou de abrir uma turma de bebês agora nova. Mas nessa turma tem uma bebê que é um pouquinho maior, tem 1 ano e 5 ou 6, que está desde 1 ano. Deve estar há 4 meses com a gente. É muito perceptível como ela, entre muitas aspas, se destaca ali na rotina. Que ela já está 4 meses e os outros bebês começaram agora, 1 mês. Então a gente fala, quando ela sente que a música acabou, ela já vem com o ovinho para entregar. Quando ela sente que está na hora de bater palma, ela já bate. Não é? Então, é muito perceptível essa coisa da rotina
e dessa coisa que a gente promove ali na aula, isso é muito importante para a criança dentro de Isso ajuda dessa muito, primeira né? infância, né? De 1 a 6 anos, a disciplina, de entender a hora de sentar, entender a hora que pode levantar. Agora vocês podem levantar. Não, e o Lucas faz isso com uma educação, nossa. uma maestria. Tô tentando. Chamar a atenção da galera, entendeu? Agora o tio Lucas tá falando. Aí tem um aluno que começa a falar outra coisa. Aí você, não, também não. Cara, eu aprendi Você vai muito. levando ali. Vai tentando, né? Porque também você não pode cortar uma criança também de um questionamento, uma pergunta. Exato, entendeu? De repente a pergunta não tem nada a ver com a aula, mas Sim, ela mas tem que tá se ouvir. expressando. Sim, sim. Então tem que ter essa sensibilidade também. E faz parte do estímulo que a gente tá Isso. falando, né? Se é um ambiente de estímulo, ele tá sendo... As coisas que a gente tem feito, as coisas que ele tá vendo, o cheiro que ele tá sentindo, ele tá estimulando a ele se expressar por alguma coisa. Cara, então só o fato da criança se expressar, mostrar o que a sua dúvida ou mostrar o que tá sentindo, cara, isso é muito válido. Eu tô falando a gente tá falando de coisas aqui, além música, Sim, né? lógico. Mas que Isso é também, importante. cara, a música é uma coisa que a gente pensa muito na sala, porque a gente vê muito isso. A importância da musicalização, o que é a musicalização, e a gente vê, não, é muito bom para o social, realmente muito bom. É muito bom para a autonomia da criança, muito bom para aqueles... Cara, mas é muito bom musicalmente. Isso que eu ia perguntar. Qual a importância A disso? música por si só, a gente aprende inúmeros elementos musicais desde os nossos bebês. Por exemplo, você vai fazer um curso de música, você vai estudar harmonia, certo? Não, vou até usar agora. Então, você vai trabalhar a harmonia. Que basicamente, o que a harmonia é? A harmonia são os acordes que vão trazer sensações para você, certo? Então, você, por exemplo, está num tom de Ré lá. Essa notinha aqui, ela traz uma sensação de repouso, né? A tônica. Deu até som. Já foi ali o 4º grau, que deu uma afastadinha. Voltamos para o nosso repouso. De repente vem um acorde de tensão, mas que já está pedindo para a gente voltar de novo para nossa tônica. Então, a harmonia, ela vai brincando com as sensações que isso traz. Então, eu falei do ouvindo, essa primeira... Às vezes a gente... eu acho que a gente deveria, qualquer dia desse, até explicar um pouquinho mais. Mais Porque a gente nem técnico. explica, né? A gente só vai fazendo porque a gente sabe, entre aspas, está fazendo. Mas essa dos ovinhos, por exemplo, eles pegam os ovinhos, né? Ó, toca aqui comigo. E a gente vai trabalhar a pausa, que vai ser justamente nesse momento de tônica. Então, vou fazendo os acordes ali, que é momento de repouso. Por exemplo, afastou um pouquinho, voltou para o repouso, aí teve uma tensão. Então, nessa tônica aqui vai ser o momento da pausa. Ouviram essa progressão de acordes? Então, eles vão tocando e eles vão ouvindo as sensações que os acordes vão trazendo para eles. Putz, agora aquele momento de tensão ali, chegou a pausa, parei. E Então, eles param na hora Eles certinho. param. Então, a partir de 1 aninho de idade, a gente está trabalhando com sensações harmônicas ali. Muito maneiro. Então, cara, beleza. Parece que é uma musiquinha que tá tocando. Parece uma quando brincadeirinha de entretenimento. Enquanto o tio da recreação falou, parou, todo mundo para igual um morto-vivo. Nada contra, pelo contrário, muito maneiro, tá? Mas morto-vivo eu gosto muito. Mas é um pouquinho além disso, sabe? Entendi. Você tá trabalhando elementos musicais ali. Na turma da Laura, por exemplo, que a gente acaba, nesses últimos meses, a gente trabalhou instrumentos que não temos muito costume de ouvir, por exemplo, banjo de 5 cordas, Verdade. ouvimos o banjo de 5 cordas, conhecemos o pau de chuva, né? Na última aula, por exemplo, a gente falou de rapidamente ali, né, de 7 instrumentos de cordas de um gênero que começou ali no sul Aqui, dos ó. Estados A produção Unidos. gosta muito do projeto Sola, que Maneiro. tem influência, e eu Banjo também pra gosto, caramba, que tem influência do folk ali, que tá nessa questão aí, ó. Tem muita música com banjo, Eles né? são Entendeu? bons, né? Eu curto, As a gente letras, curte muito, a gente ouve bastante. Cara, sim, muito legal ver vocês falando, porque é muito além de música. Aham, E assim, é muito legal ver a propriedade que vocês falam, sim. porque assim, eles sabem o que eles estão falando. Vocês sabem o que vocês estão fazendo. Então, se você coloca o seu filho numa escola de música, você está lidando ali com profissionais. Porque não é você, vou deixar ele lá. Sim. É igual na questão da igreja, eu vou deixar ele para me fazer isso aí. Sim. Não, eu tenho que ficar lá, eu tenho que participar. Vai aprender de fato. Sim, são muitas coisas envolvidas ali. Sim.
E querendo ou não, quando a gente tem na infância, nesse primeiro contato com a música, cara, isso é maravilhoso, com a arte, de uma forma geral. A gente vai crescendo, a gente vai melhorando o nosso gosto musical, vai ficando mais seletivo. Sim. E aí vai aguçando também o gosto musical, né? Acho que a palavra fala assim, não, eu gosto do rock, você tem que ser roqueira. Não. Então ela tá experimentando. E até porque a gente também não fica só num gênero musical. Claro. Então a gente tem que... E aí eu perguntar pra vocês, qual a importância hoje que vocês, assim, agora de uma forma geral, não só para as crianças, né? O ser humano, né? A questão da música. Vocês poderiam falar assim, que a música tem, assim, de importância hoje na vida do ser humano, nas pessoas, que pode acrescentar. A gente é uma coisa que eu acho que a gente não para pensar, né? Qual a importância da música, assim? Cara, ela tá em tudo, né? A música, ela tá no nosso dia a dia, o tempo inteiro, no nosso cotidiano, e não é de hoje. Desde quando o mundo é mundo, né? A música existe. A música é uma arte que é uma forma de expressão e que é comprovadamente uma arte, cara, que toca em sentimentos. E toca na pessoa. E ela está em todas as culturas, né? Está em todo lugar, seja do jeito que eles forem fazer, só com as palmas, só com... Então, se eu consigo, com uma arte, né, que é a música, mexer com seus sentimentos, cara. Olha onde eu tô entrando. Olha a ferramenta que eu tô entrando na mente dela lá. Biologicamente também, assim. Sim. Eu tenho ouvido sobre música e neurociência. Sim. Tem tudo a ver. Então, não é só o sentimento, tem o cérebro. O João veio aqui, né? O João, que é amigo nosso, o Sanfer, que é guitarrista, né? Ele falou que ele é músico, né? Ele tocou um pouquinho de violão com a gente aqui também. E ele falou uma palavra muito legal, uma frase, né? Ele falou assim que a música tem a memória afetiva. Sim. Né? Você lembra de uma música, você escuta música, te leva a uma memória afetiva antiga, né? Alguma coisa assim. Então, poder muito grande tem a música. Cara, impressionante. Você vê que é divino, não é? É divino. Não é uma coisa que o homem criou. Por isso que ela está em todas as culturas. Porque é divino, está em todo lugar. E é impressionante como ela mexe com a gente, né? Se você tem uma ferramenta que você consegue, cara, se expressar, fazer pessoas se expressarem, fazer pessoas mostrarem e demonstrarem sentimentos. E se existe uma arte, cara, que consegue mexer com você, por exemplo, tem música que vai fazer ela ficar com medo, juntamente com uma imagem ali no filme. Sim. Vai ter música que ela vai botar para acalmar, vai ter música que ela vai precisar ser estimulada para academia. Então a música, ela tá o tempo inteiro, cara, trabalhando com a nossa mente e com o nosso corpo. E música e corpo são inteiramente ligados. Palavras que a gente usa na música hoje estão todas ligadas ao nosso corpo, pulsação, né? O que vem da ideia do batimentos, BPM, andamento. Cara, isso tudo faz parte, a música faz parte da gente, sabe? Então, a música, ao longo da história, fez parte do ser humano, das manifestações religiosas, manifestações culturais, manifestações de afeto. Cara, então é uma ferramenta que vai mexer contigo, bicho. Vai mexer com você. E tratando de criança, de bebezinho, na primeira infância é o momento que a gente mais aprende coisas na nossa vida, bicho. Na nossa vida isso é o ventre, não é? É impressionante que às vezes a gente vê vídeo, às vezes, de bebês que ouviram alguma música e se identificaram. A gente tem essa experiência. Porque aquela música das boas-vindas, que a gente canta no início ali da aula, a gente canta, o título estava na minha barriga. E eu percebi isso a primeira vez que eu cantei para ele. Ele devia ter uns 1 mês e meio, 2 meses. Eu percebi nele a reação em relação a essa música quando eu cantei. Porque ele ouvia, assim, todos os dias, fora os finais de semana que eu fazia festa junto com ele. Então, assim, tá desde a barriga, a criança tá tendo totalmente estímulo. E eu agora sou uma pós-graduanda em musicoterapia. Legal. Muito bom, muito E bom. aí, enfim, nessa primeira aula que eu tive, eu sou uma bebê nesse assunto, né? Eu tô só aqui trazendo... O professor estava falando das memórias musicais.
Eu tenho uma memória musical, por exemplo, de salmos e hinos que minha mãe cantava comigo. Você tem, o que você estava contando aqui antes da gente começar, do rock que os seus irmãos cantavam, ouviam, né? Então, é muito legal também entender que a música, ela fala com você de um jeito, mas ela fala comigo de outro. É verdade. A gente tinha uma aluna de 1 ano e meio, 2 anos, lá no Enterprise, nós cantávamos Sítio do Seu Lobato em todas as aulas. Quando a gente cantou a primeira vez, primeira vez lá com ela, né? A mãe olhou assim, eu não entendi. Em segundos, ela estava chorando. E aí, só que foi no período da pandemia, se eu não me engano, eu não entendi o que a mãe estava falando. Quando ela acabou, ela falou, Núcia, ela não pode ouvir essa música, ela chora muito. E a gente, tá bom, então, a gente não vai cantar. Aí depois, uma outra aula, a gente tentou colocar de novo. Cara, não funcionava. Então, aquela música de Sítio do Seu Lobato, que funciona com 99,999%, porque ela é a única de todos esses nossos últimos 5 anos que não gostava de Sítio do Seu Lobato. Então, a música, ela algum tem... sentimento pra ela, né? Ela mexe com a gente de um jeito e mexe comigo de uma forma que não mexe com você, né? Tem água ali, ó. Então, essa identificação também, e essa questão da musicoterapia, a gente entende que eu preciso conhecer a sua história para saber quais músicas trabalhar com você, quais músicas eu posso trabalhar, quais músicas não posso trabalhar. A música, cara, ela tá em legal. tudo. Eu fico muito feliz, porque vocês falam com muita propriedade, né? Muita intencionalidade também. E muito amor, né? Muita paixão. Amor, Acho que tudo que a gente faz na vida, a gente precisa colocar amor, né? Cara, a gente curte muito. Você curte, né? Não, a gente curte, bicho. É por causa do dinheiro também? Mesmo sobrevivência, mas dá pra perceber que é algo feito com amor, com carinho. Querendo ou não, os alquinos hoje se transformou numa grande família. Cara, a gente recebe vocês na nossa casa. É isso aí, literalmente, né? Literalmente. Nossa, cara. Literalmente na nossa casa. Cara, e a gente curte fazer, sabia? A gente gosta mesmo. Percebe, dá pra perceber. Tem um amigo meu, Bruninho, em Monte Caso, cara. Às vezes a gente tá na igreja assim, aí sai pra comer uma pizza depois do culto. E ele, putz, segunda manhã pegar ponte. Ele, né, trabalha, pô, pegar ponte de manhã e tal, pô, reunião, não sei o que, desanimadão. Fala, irmão, tô animadão pra amanhã, segunda-feira. Aí ele fala assim, Cara, poxa, eu aprendi a gostar de segunda-feira. Aí ele manda direto mensagem pra mim, pô, cara. Falei, cara, porque eu falo, pô, segunda-feira é bom demais, mano, segunda-feira é muito bom trabalhar, cara, não sei o que, vai dar certo e tal. Aí ele fala, putz, cara, tem que aprender a gostar de segunda-feira. De vez em quando ele manda mensagem segunda-feira. Ai, mano, tô ouvindo uma música aqui e tal, tentando... Mas a gente curte, cara, a gente gosta de música, a gente gosta de música. Criança também, a gente gosta, cara. Vou te falar. De criança. A gente gosta. O lance de criança, vamos falar, ele sempre trabalhou com criança. Não sempre, né? Porque eu me descobri na faculdade com criança. Eu comecei, quando eu comecei a fazer, eu dava aula... Na adolescência você dava aula pra Eu dava aula de guitarra, comecei a dar aula de guitarra acho que com 13 anos. Então, o Thiaguinho, vou falar de novo, vai lá no podcast, cara, do Casa Aberta. Né? Vocês estão com o professor de teatro, gente, que honra. Gente, pô, isso até é uma heresia falar. Não teria, não. Tem mais algum Thiaguinho, meu parceiro? Tem mais algum guitarrista aí famoso hoje que passou? Não tem, o mais famoso é o Thiago mesmo. Mas até uma heresia Cara, você falar até contou a história aqui, que eles brigaram na faculdade. A gente brigou feio. Por causa dessa professora que estimulou você também. Por um mês, a gente ficou sem falar por um mês. Depois a gente voltou a se amar. Eles se amam, gente, esses dois. Mas o que eu tava falando mesmo? Que você também deu aula para crianças, mas... Não, o lance das crianças, né, que ela falou, sempre foi para criança. Dava aula de guitarra desde 13 anos, assim, mas, cara, para adulto, adolescente, galera da minha idade, idoso também, né? Mas nunca criança. E aí eu percebi que eu curtia música. Aí naquela época que todo mundo, né, se você é adolescente, tá ouvindo aí, 17 anos, cara, tem que fazer alguma coisa. Eu faço o quê? Pô... E aí eu descobri que tinha faculdade de música. Mas, sinceramente, eu nem sabia o que era fazer a faculdade. Putz, eu vou lá pra faculdade o quê? Vou aprender a tocar um instrumento? Juro, eu não sabia, bicho. Tanto que eu fiz a primeira vestibular em 2017. Também, putz, meu THL... 2017, Lucas? Foi, mano. Fiz no... Lucas? 2007. Oh, meu Deus do céu. Eu tô, falando 2007. Nada 2007, como que lembra de tudo, né? Isso aí. 2007, quando eu acabei o ensino médio, eu fiz o primeiro vestibular e o meu THE é o teste de habilidade específica, né? Pra você entrar na...
Dá dicas aí pra quem tá estudando, isso aí, ó. quem gosta de música. O pra entrar na processo? Rio. Processo, fala aí, tá com vontade. Não, o Como é que foi? processo... Não, Não, eu mas- tomei taca, né? Porque cheguei lá, não sabia nada e tal. Falei, caraca, que é isso e tal? Porque pra você entrar na faculdade de música, por exemplo, você vai entrar no, sei lá, fala uma faculdade aí, a sua de letras. Sim. Você, mas você, a minha não você era- prestou vestibular Sim, e pronto, sim, né? Sim. Depois você presta Você o não vestibular. tem que apresentar nenhuma habilidade, nada disso, que é diferente. Para a faculdade de música, na Unirio que eu fiz, você faz o vestibular e depois você tem o THE, que é o teste de habilidade específica, que são 4 provas. Aí você tem a prova de teoria musical, isso depois do vestibular, né? Vestibular, redação, teoria musical, depois tem uma prova de ditado musical. Não, ditado, que eles vão todo mundo numa salinha lá com a partitura, botam um piano rolando lá, canetinha na mão e vai escrevendo a partitura. Difícil. Sem instrumento, sem nada, só na orelhada mesmo. E aí vai solfejo, que eles também na hora te dão uns sistemas lá de melodia para você cantar para eles. Então, vai, canta aí. Isso canta. E o quarto que é de execução musical. Então você tem umas provas de música para fazer. Gente, ele é de verdade músico. E aí... Não é um professorzinho que fica ali tocando. E aí eu, no primeiro, cara, cheguei lá, prova de teoria, até acho que eu fui, mas esse do ditado, meu Deus do céu, nunca tinha feito aula. Eu fui pra conhecer mesmo, pra saber o que era. Em 2007, cara, eu acho que o YouTube tava começando, acho que o YouTube começou em 2006, não sei, me corrijam aí. Mas não tinha muito acesso. Então, pô, eu lembro que depois disso eu tive que correr atrás de um professor lá do Flamengo, eu ia no apartamento dele para ele me preparar para o vestibular. Mas só para dizer que quando eu entrei na faculdade eu não sabia o que era. Eu vou aprender o quê? Estudar música, você descobriu a criança. aprender. E lá eu descobri que eu ia fazer um curso de licenciatura em música, que era uma habilitação para eu dar aula em escolas regulares. Uma das coisas, né, das possibilidades. Tinha os bacharéis, né? Então, você quer fazer bacharel em piano, o cara vai estudar piano, ele vai ser um bacharel em piano. E no meu caso, eu fiz para licenciatura, então eu era habilitado a dar aula em escolas regulares. E aí lá eu comecei a conhecer o projeto com vários professores, cara, o que é, o que você vai fazer, e aí os conceitos e tudo mais. Eu abri mais a mente. E lá uma professora que gostava muito de mim na época, ela dava aula de... Não, é outra. Ela dava aula de percepção musical, Cândida. Um beijo, Cândida. Ela gostava muito de mim e tal, a gente tinha uma boa relação, e ela foi convidada para dar aula numa escola, na Tijuca, e ela não ia poder dar. Ela falou, cara, Lucas, você não quer pegar essa vaga e tal, não sei o que, vai lá fazer uma entrevista. E eu fui começar a dar aula nessa escola. E lá eu conheci, e aí comecei a lidar com criança. E aí, cara, tem que se virar, pesquisar, fazer atividade, o que eu vou fazer. É uma escola exigente. É uma escola hiper exigente, que assim, a diretora, graduada, pós-graduada, doutorada, pós-doutorada, super antenada com a questão da educação. E, cara, me marcava em cima pra caramba, ia assistir minhas aulas. Ó, essa aula aqui, pô, isso aqui pra essa idade não funcionou. Tanto que as minhas melhores aulas no começo eram para 4º, 5º ano, que eram os mais velhos. Entendi. Eu fazia coisas mais musicais. Agora, os bebezinhos de 1 ano, que vocês dizem que eu domino, eu sofria. Uma foto que o Lucas mandou lá no céu, olha a idade desse meu aluno, acho que ele tinha 1 ano e 9 meses. Os alunos, muitos, às vezes, não participavam da aula porque estavam no colchãozinho, no bercinho, dormindo, trocando fralda. Então, tipo assim... Foi uma escola para você. Foi ali que me formou, na verdade, né? No dia a dia. Vou falar o nome da mesmo, escola, a escola Bia Riso, né? Que a diretora e a dona da escola é a Bia Riso, que foi uma grande professora e que me formou. Ela, Legal. claro que a faculdade, mas ela que me moldou, digamos assim. Então, Tabela a mim também, porque eu sou aluna dele, né? Eu não tinha essa experiência. Então, o pouco que eu sei... Você sempre cantou? Sempre foi cantor? Da igreja, né? Sempre na igreja. Dá uma palhinha pra gente cantar. Ah, não faça isso comigo. Rafael, eu estou super rouca. Eu posso cantar junto aqui, mas não é Vai, brincadeira. produção. Canta. Amor, não faça isso comigo, gente. Olha, Bota num tom confortável pra ela. por favor. Não, ela é Fernanda Brum pra baixo. Eita, lasca. Isso quando eu não estou rouca. Quando eu não estou rouca.
Você é irmã do Massulo, né? Sou irmã que é do baixista. Magno. Magno Massulo. Do Magno, que foi aluno de Lucas. Que tocou na banda Charles também. Não. Tocou? Muito bem. Tocou. Ah, é verdade. Conheço. Então, o Lucas deu aula pra Magno quando tinha uns 15 anos. Aí, tá assim. vendo? Falei pra você que tinha mais sucesso. Aham. Baixista. Bom Isso, demais. e aí eu lembro que eu aprendi. É mesmo. Tu és santo. Magno que dá aula com a gente lá, né? Sei lá, isso aí. Que é o meu irmão. Eu aprendi, foi a primeira música. Canta só um refrãozinho, então, pra gente... Pode ser. Pra gente Música. ouvir um... Meu Deus, difícil agora. Não, vamos calma aí. A gente tá com os alquinos, vamos cantar a música dos alquinos. Só uma observação. A gente aqui não tem como fazer esse negócio de estúdio, não, de mixar, não. Não. Mas Tirar toda você pode... Não, aqui é o vivo, fácil. Você pode... Meu Deus. Pra cantar, você pode afastar um pouquinho mais, Tá assim fica bom. melhor. Ai, meu Deus, meu tom, cara, porque tá... Aqui, ó, o som tá ouvindo aqui legal, tá legal. Essa música é a música Vamos cantar natureza. juntos. Depois, quando A natureza. quando acabar Temos um aqui clipe no YouTube. Quando acabar... Tá no YouTube isso aqui, né? Tá. Quando acabar aqui no YouTube, abre lá o canal dos alquinos. Vou até comer aqui. A música A Natureza. A natureza move o mundo e sem ela não podemos viver. Todo o ar que eu respiro vem das árvores. Deixa elas podem morrer. Assim. Passarinho lá do céu veio aqui reclamar. Tem muita fumaça poluindo o ar, não dá. Eu não consigo respirar. Do verde da floresta, Do azul do céu, eu vou cuidar do sol alaranjado. indo embora se escondendo no mar. Do verde da floresta, do azul do céu, Eu vou cuidar. do sol alaranjado, indo embora, se escondendo no mar. Tá bom, Tanjinho? Ótimo. Legal. Lembrando que você que tá no YouTube assistindo, esse piano que você acabou de ouvir aí, maravilhoso, Cássio Coutinho. Cássio Coutinho. E o baixo também do Magno Massulo, Magno foi citado aqui. Massulo. Tá vendo? Isso. Não botou o Thiago não na fita também, não? Tiago tá pra gravar. Rapaz, olha, a gente tá com Ó, tanta... spoiler. Cara, Dá spoiler pra Dá gente. spoiler, não falar. podemos contar. Não, Produção, a culpa pode revelar? A culpa é total. Pode revelar um pedacinho. A culpa é toda. A gente tem que tá com tanto projeto pra gravar, cara. E já falei com o Thiago vai botar as guitarras, mas Cássio esteve aqui. Todas as nossas músicas. Nós A gente tem usamos muita muitas música, né? Por exemplo, a músicas música do das Lucas. boas-vindas, as das boas-vindas, né? Ei, amiga, qual é seu nome? Meu nome é Lala. Vamos dar as boas... Na aula, né? Vamos dar as boas-vindas pra lá. A gente canta. Lá, Você chegou, que alegria, vem que a aula começou. você chegou. Que alegria, vem que a aula começou nas palminhas assim, ó. Batendo palmas, batendo pé. Me diz seu nome, eu vou cantar, tu sei que é. Batendo palmas, Batendo pé. me diz seu nome, eu vou cantar também aqui. Então tem uma série de Tem uma músicas. música dos Essa cinco música é de vocês? tem uma música que é muito legal, que é dos 5 sentidos que ele fez com o Marinaldo Marinaldo tem que Cardoso. trazer aqui, cara. Marinaldo. Essa música é muito legal também. Dos 5 sentidos, as crianças aprendem os 5 sentidos através dessa A gente vai música. muito em escola, né? Hoje mesmo a gente estava numa escola em Sambaitiba, programação das crianças, e a gente tenta levar algumas músicas educativas. Então, por exemplo, essa Algumas escolas utilizam as nossas músicas para projetos. Show. É muito legal. Essa música A aqui gente é um, precisa é um disponibilizar. baiãozinho, é um baião meio shot, né? Enfim, meio ali, Gente, né? não tava nem Mais ou programado menos. eles cantarem, gente. A gente tá fazendo aqui uma exceção, porque isso Tá dando pra ver direitinho? Quer que eu chegue pra trás? tá tranquilo, tá saindo aqui. Música com o Marinaldo É o Cardoso. baião, o shot ali dos 5 sentidos, né? Que são, pra você criança que tá ouvindo nosso podcast, a tia da escola não ensinou, você vai aprender aqui, ó. Olfato, Visão, o tato, Tato. pode ser a nossa palminha, o paladar, paladar e a audição. olfato, Visão, tato, paladar e audição. Olfato, visão, tato, paladar e audição. Na na língua tem o paladar, na pele tem o tato bom. Se fico de orelha e pé,
Já sei, esse sentido é audição, olfato, visão, tato, paladar e audição, olfato, visão, tato, paladar e audição. O olho voa regalar, Curtir tudo que eu posso ver, o cheiro que eu quero sentir. Florzinha sei tá vindo de você, olfato, visão, tato, paladar e audição, olfato, visão. tato, paladar e audição. Muito bom, muito grande, gente, ó. Isso, Essa música é legal. Essa música quem fez o refrão foi o Mari. Eu mandei mensagem pra ele, Mari, pô, preciso de uma música, cara. Era pra algum projeto, alguma coisa sobre Faltava sentidos. concluir essa parte. E Mari, cara, você tem que ver o talento Fazedor que aquele cara tinha pra fazer música. Marinaldo Cardoso é muito bom. Ele, Cara. os Conheço CDs dele são letras profundas e simples ao mesmo tempo. Falando sobre o último disco CD dele, mas né? só, Falando né? sobre o Conta pra reino. ninguém não, mas o nome dele tá na nossa lista Que também. legal, velho. Conta Pô, pra traz, você vai ter ninguém. muito assunto pra trocar ideia com ele. Eu No falei, ano Mari, dos 500 anos da reforma, ele fez um álbum. É um álbum incrível, o álbum que ele Incrível. fez. eu mandei um WhatsApp pra ele, falei, Mari, preciso... Pô, bom pra caramba, bicho. Preciso ouvir. E Lucas também tem uma música. Lucas estava andando muito com o Marinaldo nessa época, tocando com o Mari pra caramba. E aí eles foram a várias igrejas. 2017, não foi? Que foi que 2017. Foi 500 anos da reforma. Aí Lucas, Renato Vargas pra caramba, ouvindo muito. consumi aquele livro dele, Eu tenho. Ao Gosto do Cliente, do cliente freguês. do freguês. Não, eu comprei um dele que ele veio na congregacional de Preto e vocês, branco? da Reforma Protestante. Não Sim. era do Gosto do Não, Gosto. não. Esse é do Gosto Aí do o Lucas Freguês. fez uma música muito legal. Ao gosto do cliente. Ao Gosto do Cliente. isso Essa mesmo. letra é sua? Ele fez uma música. Não, o Marinaldo. Não, foi Não, o a do Lucas. Mari, a do Mari foi do... É parecido. É o tema, parecido, né? Mas é sobre indulgência. 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 Isso. Maneiro pra caramba. Maneiro. É um sambinha. Eu tenho um sambinha também. E aí eu consumi esse livro pra caramba, que ele bate, né, nas Aham, igrejas, sim. né? Aí Lucas quer, fez uma né, letra muito transformar. legal. E aí consumi muito. Mas o lance dessa música que eu toquei. Falei, Mari, preciso de um refrão, cara. De uma música que fale dos 5 sentidos aqui por uma aula e tal. Cara, é que eu não tenho essa conversa. Sem mentira, não foi em 1 minuto. Esse refrão chiclete. Um minuto. Cara, sério, foi muito Foi rápido. muito na hora, rápido, isso é uma verdade. No áudio a pessoa já responde, só que ele já respondeu fazendo. É, incrível. Olfato, visão, tato, paladar e audição. Pega esse chat aí. Olfato. Aí me deu esse Esse já foi refrãozinho. desenvolvendo. E aí foi desenvolvendo. Ele é assim, cara. Ele é fera, ele é muito- fera. Quantas vezes na igreja... Ziel brincava. Ziel. Pastor Ziel. É nosso pastor. Corta essa parte. Ou numa palestra, ou num culto, aí Que falava falava um sobre tema. um tema. Digamos, falou sobre as, sei lá, indulgências. Aí Zé brincava do Brincando, microfone. falava, Faltam Mari, 10 não, minutos faz pra um acabar. refrão. Mari, temos música sobre indulgências aqui pro Data Show pro final do culto? Não tem não. Mari, precisamos de uma música, tá? Falava mais 10 minutos, Mari ali ficava quietinha assim, com a música anotando. Era incrível. Voltava. Dom, cara. Não, voltava com uma música. Você falava, Mari, Ele escrevia na hora, levava pro cara do eu Data lembro, Show. tô falando, o podcast virou do Mari, mas o último exemplo do Marinaldo, meu parceiro, amo de paixão. Uma vez a gente no acampamento de jovem, alguém pregando também, cara, coisa de 10 minutos, ele fez... Caraca, não vou lembrar. Queria cantar aqui no textinho. Manainha dele, né? Eu lembro as músicas por estômago, não lembro quem é, mas não lembro a música. Eu vou trazer ele aqui. Caraca, Faz putz, essa- ele vai lembrar. Traga. Faz essa- Tem muita música boa. Me ajuda a fazer essa, exemplo, me ajuda a faltou fazer essa ponte aí com ele depois. Agora eu ligo pra ele. Faltou exemplo. Viu? Não, porque acontece? A gente tá valorizando essa galera daqui, cara. Não Muita tem gente boa aqui em Itaboraí. Não só na música, né? Muitos teólogos, trazer uns teólogos também aqui da cidade. Galera que contribui teologicamente. Inclusive, Às vezes a gente fica muito no YouTube. já vou deixar um muito nome vou deixar um famoso. spoiler aqui. Pode citar nome? Não, Ih, não. meu Então- Deus. Então, dia 31, todo mundo sabe que é o Sim. dia da Reforma Protestante. E a gente vai ter um episódio específico só da Reforma Protestante com duas pessoas daqui da cidade falando sobre a reforma. Legal. Maneiro. Porque, Podia trazer o Mário pra porque a fazer gente a parte vai, musical. a gente vai fazer... né? Então, vamos pensar em fazer já tem muita gente. tentar fazer um mês aí só disso aí. entendeu? Legal. Misturar música com teologia, bate-papo, café. Então, assim,
Muito legal. É porque é muita gente, cara, muita gente boa. É porque muitas das vezes, muita gente que tá hoje assistindo o podcast não conhecia os alquinos. Aham. Ou conhecia só de vir falar, mas não conhecia vocês, Sim. assim, a história, né? Essa questão de vocês, essa paixão que vocês têm pelo projeto. Uhum. Então, assim, e a mesa e o podcast, a internet dá Oportunidade. essa amplitude, né? Uhum. Isso é muito legal. Mas eu tenho duas perguntas especiais para vocês. Oh, meu Deus. A primeira é do Cássio. Cássio, tu faz essa pergunta. E ele falou que, assim, a distância, né? Hoje o Cássio, né? Cássio Coutinho é um amigo nosso, ele mora nos Estados Unidos. De vez em quando ele tá aqui no Brasil, ele é, né, tecladista da banda Casa Aberta. E ele fala que se o Benjamin estivesse perto aqui, seria aluno de vocês, com E certeza. todas as vezes que vem, ele tá lá com a gente. E aí, se vocês pensam, né, nessa possibilidade de fazer alguma coisa online, à distância, para a galera que é de longe, que não tem a oportunidade de estar aqui na cidade, e sentir também essa atmosfera dos alquinos, essa atmosfera dos alquinos, né, mas de forma online, que é uma realidade hoje que a gente tem A gente vivido. viveu isso na A gente pandemia. viveu isso na pandemia. Foi um grande desafio. E aí, tem projeto para isso? Que tem... Não pode falar. Não, projeto não temos, Não né? temos. Pergunta E pro Cássio, assim, pro Cássio. Ô, Cássio, meu parceiro. Pô, me leva. Paga minha passagem, meu visto. Em vez de fazer cadê? online, leva a gente. É mais fácil, leva a família toda. Cara, assim, a gente teve uma experiência de aulas online, sabe? Na pandemia. Funcionou por um período, mas Foi um... é difícil falar, sabe? Que, parece ser muito distante do que a gente tem aqui no nosso de proposta, sabe? Entendi. De estar junto, do social, de acompanhar. Você disse, né? A sensação que a gente tem que é realmente a grande família. O presencial, né? Aquela Presencial. E a não gente só tá para as falando de crianças. crianças, né? Bebês. É muito louco a criança ali na frente do... computador. A gente viveu isso. Ali na... Desculpa eu te interromper. Nada, meu amor. Desculpa. Mas até pra ser... Mas nós somos casados, gente. Até pra interromper. Já falou que é nós casado? falamos. Falaram já no início já. Já falou? Há 9 anos. Parabéns. Nós fizemos ali na pandemia. Aí a gente tentava dividir assim na tela, uns 6 em casa, para a gente tentar viver, porque a gente tinha inaugurado a nossa escola há exatamente 1 ano. No mês que a gente fez 1 ano, a pandemia parou tudo. E nosso sustento era festa, parou. Escola, parou. Incentivei tanto o Lucas a sair do trabalho, o Lucas saiu de todos os trabalhos, chegou a pandemia. Então, foi um desafio. Então, a gente tinha que pagar os aluguéis, enfim, então, vamos fazer online. Aí, cara, você tá ali, a criança sai correndo, chama alguém ali do outro lado, a mãe, enquanto a gente tá ali, a mãe tenta fazer uma comida, mas o bebê precisa de um auxílio, precisa de alguém ali junto, intervindo, enquanto a gente está na tela do celular. Então, tratando-se de bebê, né, é um desafio. Agora, uma coisa que a gente tem no nosso canal do YouTube, a gente precisa alimentar com essas músicas nossas, que os pais pedem muito. Por exemplo, a gente tem um vídeo lá com uma aula nossa no período da pandemia. E os pais, quando descobrem, falam, cara, por que vocês não falaram, né? Então, eles falam... Esses dias a mãe falou, da mãe da Alice, falou, a Alice está ouvindo vocês o dia inteiro, a aula de vocês, porque a gente está dando uma aula já gravada. Tá ali uma aula toda gravada. Então, a gente usa os recursos que a gente usa na aula. Então... às vezes, há essa possibilidade não do online ao vivo, né? Tá ali chamando a criança, mas quem sabe promover gravações de aulas. É uma coisa que eu sempre falei com ele também. E o pai dele, não posso deixar de falar do meu sogro. Sempre falava de ter essas coisas gravadas. Uma oportunidade que vocês têm também de apresentar o projeto de vocês à escola de música, Sim. né? Pequenas gravações, Sim. pedaços das aulas, né? Não bota a aula completa. E, querendo ou não, isso aí vai estimular... vai alavancar o YouTube, o interesse das pessoas. Isso aí. Mas Cássio, Pensa cara, aí. não tem, esse projeto agora a gente não tem, meu Cássio, amigo. então, Mas Cássio, por enquanto bota tem aqui, aula Cássio. lá no YouTube. Cássio, 2 vezes por ano que você vier aqui, uma vez, você sabe que você já tem... Esse ano já... Cássio é tão meu parceiro que quando ele... É verdade. Cássio, meu amigo, ele é tão amigo, cara, que a primeira de vez infância que ele mesmo, veio, né? a primeira vez que ele foi, ficou o período lá e tal. Aí quando ele voltou, a primeira coisa que ele fez foi passar na nossa casa. Gente, Ai, que Não foi? esses dois... Não, foi uma cena... Tinha que ter sido filmado. Ele chegou de surpresa na nossa Ele não casa, contou, na hora do não contou, almoço. na hora do almoço. Quando ele chegou, os dois saíram correndo. Cássio pulou de perna aberta, assim. O Lucas se agarrou. O Lucas, porque nós estávamos sem nos ver,
há uns 3 anos, por aí, uns 4 da anos. pandemia, né? Porque eles nem conheceram o Tito, então tinha uns 3 anos. Foi no ano passado, essa primeira vez que ele veio. Não foi? Foi no ano passado, foi. Foi, o Benjamin era bebezinho. Foi no 2022. aniversário do Matias de 1 ano. Tem exatamente 1 ano, de setembro do ano passado. Cara, ele veio, foi a primeira vez que ele veio. Esses dois se correram, assim, se agarraram. Amizade legal. Não, parceira, a gente é parceira. amigo, eu e o Cássio, desde a infância mesmo, assim, que a gente morava bem do lado um do outro. E logo depois o Lucas chegou na nossa igreja Legal. e se tornaram super amigos também. Mas a gente brigou feio. E ele já Tá. contou essa história aqui. Já Você contou quer essa saber história. dessa história que a gente brigou feio por culpa Essa é a dele? primeira pergunta, né? Não, por culpa dele. Vai lá no podcast do Casa Aberta. Sinalizando aqui no o canal. episódio de Casa Aberta. E vai lá descobrir o que o Cássio fez pra gente brigar. Nossa, meu Deus, já marquei Nossa, foi feio. feio mesmo. Vacilou, cara. Vacilou. pra Pisou caramba. feio. Não. Ó, eu vou te falar, ó, isso não se faz. Só o pessoal ir lá, né? Isso não se faz. Você descobriu o que Você é. sabe o esquema já, viu? né? Você descobriu o que é. E a segunda pergunta é da minha sogra, dona Rosinda, que hoje está completando 41 anos de casado. Um abraço Olha, pra ele. parabéns. Chegaremos ela. lá. Chegaremos lá. Pra ela e pro meu sogro, né, pastor Robílio. Beijo. Deus abençoe vocês. Parabéns. E ela perguntou assim, poxa, não tem nenhum projeto aí pra gente da maior idade, não, da melhor idade, que é só pra criança. A gente também A gente recebe a gente muito. deveria ter um pouquinho também de atenção aí É dos verdade. alquinos, porque musicalização que e velho gosta, né? Vou começar respondendo da forma, né, ruim. Não temos, né? Não temos um projeto. Mas a gente já fez muita coisa, assim, algumas coisas legais que a gente precisa refazer. Lembrei de duas. Lembrei, primeiro, da época da pandemia. Lembra que a gente fez uma aula para os idosos, que você teve isso, que aí foi da música do Calhambeck, que a gente nem não conseguiu tocar direito, lembra? A gente, na pandemia, Na pandemia eu falei, a Lucas, gente vamos- a gente tava catando ideia para fazer aula, né? Tipo, movimentando o Instagram, e aí a gente teve uma ideia de fazer... Foi a época das lives. a época das lives a gente fez uma Vamos fazer uma só de aula- músicas antigas. Não, de crianças que são crianças há muito tempo. É. Crianças que são crianças... Cantamos 60, Roberto 70 Carlos, anos. A gente fez Noel uma... Rosa. A gente usou os instrumentinhos e tal, e fizemos músicas... Mas essa foi uma experiência. E a Os gente idosos. foi também num espaço cultural que tem aqui em Itaboré, eu não sei se é esse o nome exatamente, fizeram contato com a gente. Mais de uma vez Na também. pandemia, esse foi um que eu estava, que foi um dia depois do nosso recital. Juntamos lá vários idosos de um projeto lá de idosos. Fizemos só música e fizemos assim, o que a gente faz com as crianças também. Usamos legal. coisinhas assim, bolinha de sabão, entregamos os instrumentos a eles e cantamos muitas músicas com eles. Eles curtiram demais. Eles iam dançaram. pedindo, né? Aí vinha com... Fizemos a pausa a com eles. valsa de não sei o que. Eu falei, meu Deus, vai lá, canta aí que a gente vai Fizemos atrás, vai karaokê, demos cantando. os microfones a eles. Isso tem musicoterapeutas que trabalham assim, só com idosos. Lucas, no carnaval, chamaram você para fazer umas musiquinhas animadas para sua mãe chamou. Cantou umas musiquinhas animadas assim para eles. Pô, cara, que projeto legal. A gente podia, né? Pode pensar. A gente tem muito- Aproveita no meio disso aí, bota também um projeto pros pais, entendeu? Rapaz, é tanta coisa legal. A gente São muitas possibilidades, né, cara? São muitas E possibilidades. assim, o que a gente mais ouve, poxa, mas vocês não são para criança, pô, não tem como, enquanto a criança está tendo aula, o pai está tendo aula também em outro lugar. Então, assim, são muitas, é um leque que se a gente abrir, a gente não vai conseguir dar conta, sabe, no momento. Então, a gente está tentando, por enquanto, está dando conta das crianças. Mas a gente tem pensado, por exemplo, em fazer um mini curso de ukulele para pai, para mãe, que é uma coisa, tipo assim, para tocar... Comprar um ukulele e tocar na hora de dormir, por exemplo, fazer algumas coisas. Bom, já que ele tem um lá, que vai atrás. Para Isso é muito legal. professores também. de Workshop para escola. professores, que a gente já deu palestra em faculdade, por exemplo, em faculdade, pedagogia. Porque os professores de pedagogia Usam muita música. né? usam muita música e são sedentos por atividade. O que fazer, sabe? A prática. Então, o que eu preciso, o que eu posso fazer para chamar a atenção dos meus alunos para ter uma aula mais... Não interessante, mas conseguir ter atenção mais do aluno, Entendi. o que eu posso usar de música, as atividades que eu posso fazer. Então, a galera de pedagogia sempre... Não, a pensa gente muito. tem projetos assim, vamos dizer assim, estabilizados, né? Você já tem uma base
muito sólida, né? Sim, Musicalização infantil já tem uma coisa muito bem definida. Então, acho que quando a gente tem um alicerce... aí A gente já tem um nicho. Isso, Não isso tem, aí. É igual a gente aqui. A gente pode fazer aqui Muitas coisas. Cara, a gente fez com Casa Se a Aberta gente lá dentro começar da a fazer igreja. um monte de coisas, A gente fez lá dentro da Casa Aberta, né? A gente fez ao vivo. E aí a gente fez, montamos um cenário, foi legal, tal. Mas aí voltamos pro nosso nicho aqui. Isso. Que é o nosso podcast, né? Conversas que edificam. Aí a gente abriu agora a possibilidade de ter conversas teológicas. Trazendo Mas está pessoas- dentro desse nicho aqui. Tá dentro aqui nesse formato, Isso. entendeu? Sim. É porque a gente poderia fazer inúmeras Mas a gente coisas. se perde. Mas a É gente muita se coisa, perde, não consegue. não dá. E será que a gente vai fazer também Qualidade. também? Tipo, será que não vai se perder? Tipo, então, tem os alquinos, cara, a gente se coloca como professores de música para criança. Vocês já pensaram em liberarem sei lá, franquias? Se algumas pessoas chegarem As para pessoas vocês. perdem. O tempo inteiro. Cara, Chegar assim, falam vou dar franquia em tal muito isso. lugar. O tempo inteiro. Praticamente todo lugar que a pessoas gente falam tá muito. fora Itaboraí, Hoje mesmo, a gente recebeu uma mensagem: venham para Cabo Frio. Eu tava na festa da Liz e gostei muito de vocês. Começou a seguir a gente. Venham para Cabo Frio. Venham para Barra. é uma coisa que as pessoas falam muito que a gente precisa parar para sentar e fazer. Mas olha, é o que a gente está falando, né? É o leque. Uhum. O meu momento agora, por exemplo, minha prioridade, cara, a gente tem inúmeras músicas, a gente Pra precisa gravar. gravar, precisa fazer os clipes, e é o que está na nossa pauta agora. Então a gente vai botar, nesse momento, as nossas energias nisso. Mas, cara, é uma possibilidade, sim. Isso é muito É uma possibilidade. São sim, é uma possibilidade. muitas. Eu lembro de uma conversa com o Cássio, quando a gente estava fazendo muita festa em 2019. E aí a gente falou, a gente está pensando, não sabe se a gente se divide, se a gente vai... Porque a gente começou a negar festas, né? A gente só tinha uma equipe e as pessoas, tal dia, caraca, não tem, esse dia tá fechado. A gente começou a dizer não para várias oportunidades, né? Vai ter uma festa aqui, a gente não pode, já fechou com uma festa. E a gente ficou, cara, a gente se divide e tal, e a gente conversou com o Cássio. Aí Cássio falou, cara, os alquinos são vocês. Isso naquele período, né? Os alquinos são vocês, as pessoas esperam vocês juntos. Então, e aí a gente pensou, não, realmente, mas eu converso muito com o Lucas, é outra coisa que eu tenho perturbado muito ele. Vem ela. Vem ela. Cara, o que tá crescendo, não tem como a gente dar conta. Eu falo isso o tempo inteiro com ele. Não dá pra gente dar conta. Sem DR, né? Não, sem DR. Eu fui, nos últimos 3 anos, quase 4 anos, eu fui mãe, né? Rapidinho, peraí, fica à vontade. Tá, ele, cara, quem conhece ele já tá aqui. Olha lá, Lucas. Priscila Brandt. Porque ele não dá sossego não, gente. Pode comer. Eu já passei, como a gente diz aqui na igreja, eu já passei por isso, já sei como é que é. Ele é demais, cara. Não, pode comer. É porque a gente nunca, produção, a gente nunca coloca nada assim de lanchinho. Hoje a gente botou alguma coisa. Hoje, muito obrigada. Primeira vez que a gente botou. No melhor dia. A Caraca. primeira vez que nosso recurso aqui, nossos fãs, Poxa. Muito obrigada. Não, Então continue aí depositando um Pix pra gente poder dar mais lanchinho pra galera. Isso. Vamos Superchat. fazer isso. Superchat. Faz o superchat aí, galera. Pô, fazer- e vou te falar, 2 sabores. Viu? Não é só 11, não. Faz um superchat bom aí. Mas eu falo muito sobre ele, Lucas. Nos últimos quase 4 anos eu fui mãe, né? 2 vezes. Então, assim, eu abandonei ele, assim, para poder dar conta da nossa casa. Então, é uma outra... Palavra forte. Abandonei, né, Estendeu. o meu sócio, se assim eu posso dizer, né? Eu tô me dedicando muito às crianças. Agora que eu tô tentando voltar, agora que eu tô querendo estudar, né? No meio disso tudo veio pandemia e eu fico, Lucas, não dá, tem que ter gente para isso, tem que ter gente para aquilo. A gente precisa demandar porque a gente está crescendo. E assim, é uma experiência muito boa que a gente vê Deus cuidando da gente, porque no período lá do Veragol, que a gente não tinha dinheiro para comprar 12 tapetes, né? A gente passou por uma escola, num prédio, que a gente fez um projeto, assim, dos móveis e tal, que a gente chorou. muito, com Bia. que a gente achava que ia dar um valor Chorou X. real, né? Chorou real, não é chorou de chorar preço, Deu, não. assim, a gente não tinha noção nenhuma do que era móvel, não sei o quê. E foi o outro valor, mas eu falei, vamos fazer. Choramos muito aí, Bia. Bia. Poxa, Bia e Emília. Bia, eles Antunes, presentearam a gente pra arquiteta. caramba. Deixa a dica aí. né? Deixa a dica Cara, aí.
Bia, que é conhecida, não, obviamente não é por nossa casa, tá? Mas como arquiteta dos famosos. Então, você vai no Instagram dela, ela faz... Várias pessoas famosas, ela já fez. Ela ajudou muito a gente. Ajudou A muita gente gente. chorou, tipo, caraca, Bia, a gente não tinha noção chegou- que era esse valor. E aí, É. a gente conseguiu dividirmos. Ela trouxe um pagando. projeto pra gente, tipo, caraca, muito maneiro, lindo demais, não sei o que. Pô, cara, aí ela... Pô, Lucas, mas quanto que é? É tanto, meu Deus do céu. Começou a chorar, A gente, literalmente. porque ficou totalmente sem noção Entendi. do que era. Mas eles foram nossos amigos, como eles são, foram muito amigos nossos. Ajustamos aqui, fizemos. E aí, 1 ano de projeto daquele lugar, veio a pandemia. Ficamos 7 meses sem recursos, festas pararam, não sei o quê. E Deus nos sustentando. O Tito, quando tinha 3 meses, nesse período, a gente tendo que pagar um monte de coisa, enfim. E aí, 1 ano depois, em janeiro, eu falei, Lucas, num domingo assim, cara, a gente precisa fazer um projeto social. Lucas, a gente precisa fazer um projeto social. Só que não dá dentro de uma sala, não. Não foi, amor? Foi. A gente precisa de uma casa com quintal. Cara, foi incrível. Sério, Rafa. Foi tremendo, assim. Isso foi mais ou menos em setembro que eu comecei a ver. A gente começou a pesquisar e ele falou com o pai dele, que é o guru da vida do Lucas. Alberto é tudo na nossa vida, assim como a mãe, a irmã. Mas, assim, tudo o Lucas consulta o pai. E aí, isso aqui, em janeiro, nós estávamos alugando a nossa casa, que é, assim, 4 vezes... A casa, né? A escola. 4 vezes maior do que aquela sala que nós estávamos. E aí eu descobri a gravidez do Matias. E assim, Deus mais uma vez... Descobriu. Cara, a gente inaugurou a escola em março. Eu lá não no mudo mais pra escola nenhuma, sempre que muda... Não, a gente vem foi uma pra filha. escola em março. 1 mês depois eu descobri o Tito. 2 anos depois, alugamos a escola, a casa. E aí, vamos mudar de novo? Descobri- Não, né? Não sei, né? Vamos mudar, não. Vamos não. No próximo Ele tá bom, podcast. ele tá bom. Enfim, o que eu Quis queria saber a dizer menina agora. que a gente que Deus vai nos permitindo viver coisas grandes assim, que nós quando estávamos lá no Veragol pedindo, né, para emprestar aquela sala para a gente, nós não imaginávamos. E a gente vem testemunhando isso e de alguma forma, fazer um link aqui, sinalizando o reino, Amém. tentando abençoar e tentando fazer projetos sociais lá com as pessoas, com as famílias. Legal. Testemunhando Cristo lá. Eu sei que talvez não tenha nada a ver isso que eu vou falar, Tudo a ver. mas Tudo a ver. você no início você perguntou, vocês tinham esse projeto financeiro mesmo, ou queriam alcançar? Começou como financeiro total mesmo, porque eu queria muito nessa questão dele, mas hoje a célula, acontece uma célula ali da nossa igreja, que a gente lidera aí tem quase 2 anos, ali naquela sala onde vocês têm aula, acontece a célula. Legal. E nós temos ganhado, né, para Cristo pais ali da escola. A gente tem testemunho da Priscila e do Marcelo, que eu não tenho como deixar de falar deles. Conhecemos na aula experimental do Veragol e a gente veio, assim, Construindo, né? construindo uma amizade e Deus falando com a gente, incomodando a gente em relação a essa família. E convidamos para uma coisa ali, outra coisa aqui. E aí eles começaram a conhecer a gente, conhecer um pouco da nossa família e foram na nossa célula. E Perdendo os preconceitos que em tinham. relação à igreja. E há 5 meses eles se batizaram na nossa igreja. Não que a gente tenha testemunhado o reino, sinalizado o reino para ganhar para ser congregacional, mas a gente queria levar Cristo mesmo. Sim, Durante sim, a pandemia, ela me ligou, Lanuce, Maria encontrou uma Bíblia aqui e ela tá vendo Cristo aqui todo ensanguentado, não tá entendendo por quê. E aí ela pensou em mim, sabe? Me ligou, a professora da escola de música. E aí eu tentei fazer alguma coisa em relação a isso. Aí a gente veio criando esse vínculo, né? E a gente vai tentando sinalizar o reino assim com a nossa família. A gente está sempre convidando famílias lá para estarem nessa célula com a gente. A gente tenta sempre divulgar projetos, como tem Bom Samaritano lá de Moçambique, eu não sei se você conhece, que, né, ajuda as famílias, crianças e viúvas, crianças órfãs e viúvas lá em Moçambique. Então,
começou como algo financeiro, mas hoje a gente entendendo o espaço que a gente tem, as famílias que a gente recebe, muitas famílias. É um propósito muito maior, né? Está se tornando. Interessante que às vezes, quando a gente fala em sinalizar o reino, nem sempre a gente vai falar de Cristo diretamente. Vocês vão entender, né? Mas a forma como a gente trata as pessoas, né? A dedicação, o carinho, o respeito, isso a gente vai sinalizando o reino de outras formas e vai dando aberturas. Não é escondendo a nossa fé, né? Mas botando a lâmpada. No momento certo, as pessoas vão recorrer a quem? Sim. Aquelas pessoas estão sinalizando. Porque às vezes as pessoas pensam que sinalizar o reino, né? Nosso lema aqui é esse, né? Você sinalizar o reino na vida de alguém, aqui e agora, e de uma forma constante. Não é você só pegar uma Bíblia na hora, e também é isso, tá? Também é. Não estou falando que não é, sim. Mas talvez aquela pessoa ela não vai ter essa abertura inicialmente. Uhum. Você pegar, você tem que ler isso aqui. Você não fala o plano de salvação, mas você conquistar uma amizade, construir um relacionamento. Mostrar Cristo vivendo em nós. Na sua atitude, no seu dia a dia. Então, isso a gente percebe em vocês, esse carinho, essa dedicação, essa paixão, faz com carinho, tratam as pessoas com respeito, né? E eu vejo ali, né, muitas crianças ali que tem muito autista, vocês trabalham com muito autistas ali, muitas famílias, né? Por isso a musicoterapia agora na nossa vida. Então, tem as pessoas se sentem acolhidas, os pais, porque eles são tratados com respeito, com carinho. Então, tudo isso aí as pessoas falam assim, tem uma coisa diferente desse negócio aí. Falam, é muito legal isso. As pessoas, a gente tem algumas famílias que falam, poxa, quando a gente chega aqui, a gente se sente tão bem. E a gente sabe que é Cristo, né, em nós. Isso aí. A gente está vivendo também uma experiência agora com um rapaz que a gente conheceu no trabalho, de shopping. Está vivendo uma situação muito difícil na família. E aí ele entrou em contato, sabia que a gente estava orando por eles, pela família dele. Ele falou, se você pode vir aqui com o pessoal da sua célula na nossa casa? Falei, claro, estaremos lá essa semana. Então, os alquinos está se tornando mais o evangelismo, não, o ministério de evangelismo da nossa... Gente, se prepara, que em alguns anos nós vamos ter a igreja usa o quê? Não, isso é importante falar, Rafa. Muita gente pergunta... Rafael, muita gente pergunta assim... Pode cortar essa parte? Chamando de Rafa com muito... Não tem problema não. Está na mesa. Está em casa. Está na mesa. Muita gente às vezes pergunta, né? Vocês tocam... tem como... Vocês só trabalham com música cristã? A nossa escola não é uma escola cristã. Tipo, escola Shalom de música. Mas não é cristã nesse sentido, mas... São cristãos com a escola. Então, entendi. Você vai encontrar Cristo lá. Faz todo sentido. Se você chegar lá, você vai encontrar Cristo. Porque esse ponto de contato. Qual é o ponto de contato de vocês? A arte. A música. Que você falou que envolve sentimento, sensações, memórias. Então, é uma abertura para que vocês consigam realmente sinalizar o reino. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar nosso podcast. Já estamos aqui 3 horas falando. Meu Deus, Tô brincando. Claro. Mas, assim, agradecer a vocês de coração mesmo pela presença. E dizer que vocês, né, são bênção hoje, né, na nossa cidade. Né, podemos dizer assim. Fazem a diferença em muitas famílias, né, muitas casas. Talvez... Estou exagerando aqui não, tá? É um momento até que as famílias, pais e filhos, estão mais próximos ali. O tempo para eles. Por causa da correria do dia a dia ou de outros fatores, né, que a gente sabe que acontece. Mas é um momento assim também que pais estão ligados com seus filhos ali. Estão assistindo uma aula, mas eles estão interagindo entre eles. Então isso faz toda a diferença. E sem falar na música. A música é um troço muito bom, né, gente? Escutem música. Vivam música. É algo maravilhoso. Eu consumo música o dia inteiro. Eu trabalho ouvindo música. Então, assim, é muito legal. Experimentem outros estilos musicais, gêneros musicais. É muito legal. Eu tô na vibe aí de country e folk direto. Influenciado pelos outros. Também? Não, já. Não, claro. Então, eu tô gostando muito. Então, assim, e é muito legal a gente passar isso para nossos filhos, passar para as pessoas que estão ao nosso redor e sinalizar o reino. Isso aí. Né? Da forma como Deus colocou, o projeto que Deus colocou na sua vida, sinalize o reino da melhor forma possível. Porque, às vezes, né, são gestos pequenos que a gente acha que não faz diferença, mas faz uma diferença na vida de alguém.
Porque às vezes as pessoas estão sorrindo, mas elas estão chorando por dentro. É verdade. A gente está vivendo um tempo muito difícil, né? As pessoas estão emocionalmente muito abaladas, Sim. muito ansiosas, muito depressivas. E aí a forma como você trata ali as crianças, a forma como você recepciona, as crianças estão brincando ali naquele parquinho, tudo ali é um todo. É verdade. E tudo vai sinalizar Amém. para Cristo. Então, assim, parabéns. Continuem firmes, coloque os projetos, né, Em em prática. prática, coloque tudo na mão de Deus, Deus já está abençoando e tenho certeza que vocês vão ir muito longe. Muito que obrigada. bom. Eu, Graças ok. a Deus abençoe Considerações vocês. finais. Eu Não, é isso, façam esse exercício de ser gratos a Deus, né? Deus tem cuidado de nós o tempo inteiro, cara. Desde, né, do primeiro momento até agora, e a gente crê que a história está se caminhando, não sei para qual rumo que a gente vai, mas com certeza que Deus tem cuidado de nós. A gente tem feito um exercício sempre lá na nossa casa, né? Que a gente até conversou, pô, mas vocês vão para onde? Vão fazer o quê? Tem como fazer aquilo? Tem como melhorar naquilo? Tem como expandir naquilo? A gente fica com a sensação de que, pô, estamos parados. Mas você também na sua casa aí também faz um exercício, olha para trás, olha para 5 anos atrás aí talvez, né? É verdade. A gente olha lá, pô, as bolinhas, né? Caramba, cadê as bolinhas? Que nem bolinha. Hoje a gente olha a nossa vida, pô, Deus cuidando, nossa família, nossos filhos. Se você provavelmente olhar para trás aí, você vai ver que Deus tem cuidado da sua casa, cuidado de você, cuidado da sua família. E que isso seja um exercício frequente, né? Amém. Ser grato a Deus e Saber que a gente pode sinalizar o reino onde a gente estiver, não precisa ser um pastor, um missionário especificamente. O que você fizer, você pode botar a lâmpada ali acima, sinalizar esse reino com a sua vida. E eu desejo que Deus abençoe demais vocês, que quem sentar nessa mesa aqui possa trazer uma palavra, que possa sinalizar, abençoar, levar cura, como você falou, levar a alegria do Senhor, né? Não qualquer alegria, o que o mundo dá, mas que o Senhor Jesus dá. Então, que Deus abençoe a produção, Amém. Junto deles. que Deus abençoe esse Sim. espaço aqui, cada pessoa que vier possa abençoar muito vocês, tá? Amém. Muito Produção, obrigada. obrigado mais uma vez. Sem você isso aqui não acontece. Obrigada pelos biscoitos. Eu tenho não uma, acabou não. eu tenho uma dica para vocês. Acho que vocês poderiam fazer na casa de vocês um memorial com as bolinhas. Poxa, Porque as bolinhas estão ligadas. representam. Representam. É, verdade. Você viu que a gente fez A um gente mural não sei lá? se você viu no cantinho, a gente fez porque Sim. desse Um exercício mural que a gente tem que feito. tem uma foto minha de na olhar pra nossa trás. sala. Sim. Assim, Lucas montando umas Cara, coisas. muito maneiro. Vou pensar nisso. Pensa nisso. Tá bom, Porque as crianças, quando olharem, né? Elas vão É lembrar. verdade. Isso pra gente lembrar também. Pra a nos gente lembrar, criou há trazer a pouco memória tempo que lá, dá né? a esperança. A gente criou há pouco tempo esse mural justamente por causa desse Não sei a produção, mas eu de vez em quando eu pego o YouTube do nosso canal no YouTube e eu vou lá no primeiro episódio. Ver o quanto vocês melhoraram. Nossa, foi o nosso pastor, né? Meu pastor, primeiro convidado vai ser o pastor Billy. A gente fez com ele lá dentro da igreja, com o microfone assim, muito improvisado. Aprendendo muito, né? Tendo que aprender. Tudo improviso. Então, assim, mas assim, o que marcou muito hoje, assim, em tudo que a gente conversou aqui, é você nunca desistir do seu sonho. É verdade. Entendeu? É. Você correr atrás e você Pedir a e bênção de entender. Deus, né? E assim, é muito importante também você entender que muitas das vezes o sonho ele não vem completo do jeito que você quer. Entendeu? Porque as pessoas se idealizam uma coisa e querem que tudo que seja da forma como ela pensou naquele momento. Né? Não, ou seja, às vezes o sonho ele vai vir num processo. Ele vai ser, né, sendo conquistado, Sim. né, com o processo. É verdade. E a gente, até porque também se deve dar tudo pra gente de uma vez só, sabe como é que o ser humano Facilmente a gente vira Então, as costas. é isso aí. Pra Então a gente ele. precisa valorizar, o Faz que você todo falou, sentido, né? olhar pra trás e assim, poxa, caramba, a gente Deus tá cuidando. vem fazendo uma trajetória, né? Então, muitos pastores que sentam aqui hoje, né, e começam a lembrar a sua história, né, sua trajetória até chegar onde eles estão. Sim, é muito bonito isso. E a gente sempre ser grato ao Senhor e sempre entender que Deus está conduzindo a nossa história. Isso é importantíssimo. Por ele e para ele. É tudo Vem isso. dele, volta para ele. Isso aí. Gente, você gostou desse episódio? Você deixa aí o seu like, curte, porque é importante pra gente, o YouTube vai considerar relevante nosso conteúdo. Compartilha aí com seus amigos. Galera da Congregacional de Linha das Pedras, por favor, se inscrevam no nosso canal. Isso,
Mandar lá em todos os nossos grupos Nosso da igreja. sonho esse ano, gente, é chegar a 1.000 inscritos, por favor. Chegaremos, chegaremos. Abençoa a gente aí, galera. Nossos alunos, pais de alunos. Vamos fazer a campanha do Estamos fazer chegando, uma campanha. estamos chegando a 700. Então, Então, a gente só vai bater 300. isso facinho. Vamos bater. Fácil. Ajuda a gente aí, que a galera Nossos das, milhões de seguidores. galera das Mas alquinas, vai né? sim. Da escola de música. Não, vamos sim. Tem que fazer live, né? Isso aí. Galera das alquinas, né? Os pais aí quiserem curtir, compartilhem uns com os outros, né? Isso. É bom a gente compartilhar também. Pode contar Produção. com a gente. A gente vai deixar na descrição desse vídeo aqui o contato da escola, Nosso né, dos alquinos, Instagram, todos os contatos, né? As playlists de música deles são muito boas. Pode botar, gente, a pode gente botar. Precisa. Isso tem que entrar no nosso propósito de lançar essas músicas aí É muito legal. imediatamente. Inclusive, a gente tem uma playlist do Sinalizando o Reino, Ah, legal. no Spotify, que eu criei. Uau, Aí, maneiro. assim, eu vou estourar uma música maneira aí, essa, pum, vai pra playlist. Essa vai. Já tem umas Poxa, já tem umas legal. 300 músicas lá. Nossa, vamos lá. Ah, cara, quem gosta de música... Mas eu boto a playlist pra rolar aleatório e vou ouvindo o dia inteiro. Tem louvor, aí tem rock, tem um monte de mistura tudo. lá, tem tudo, tem rap, tem a galera, assim, muito legal. Então, se você entrar no Spotify lá, tem lá Sinalizando o Reino, playlist, tem a gente no YouTube, tem a gente no Instagram. Então acompanha lá a gente nas redes sociais. E dia 31 de outubro, Sim. agora de 2023, a gente vai lançar um podcast. Vai ser uma terça-feira. Então a gente vai lançar um podcast aí só com questão da reforma protestante. Poxa, Tá ok? Então, legal, dia 31 de então outubro. a gente... E esse episódio aqui, ele tá dando também ênfase à questão do Dia das Crianças, né? O mês das crianças. Como vocês trabalham com crianças, a gente vai Aham. trazer alguém nessa Legal, área legal. para falar um pouquinho também essa importância de você dar atenção Investir das na crianças, investir na criança, na musicalização. Eu esqueci aqui de falar, agora tá tempo, a gente já não tem horário mesmo para isso. Vocês também trabalham com crianças maiores, questão de música, de instrumento. Sim. A gente falaram sobre isso, só para deixar bem claro 7 a também. 12 A gente é uma escola de música exclusiva para crianças. A gente atende crianças de 1 a 12 anos. De 1 a 6 anos com a musicalização infantil, que a gente já falou, né? Bastante aqui. E de 7 a 12 anos com as aulas de instrumento, guitarra, violão, bateria, baixo, teclado. Isso aí. É. Você tem um aluno lá fera, tal de Gabriel, da Pibita. Um Guitarrista beijo. brabo demais. Biel, ó, Tem- você tá demais, hein? Quer ver os vídeos do Gabriel? Vai no nosso Instagram, que tem muita coisa do Gabriel Muito bom. tocando lá. E do dos pais dele também, do Renato. Tem Renanzinho e da Priscila. Da Priscila. Muito legal. Então, gente, então é isso. Tá dado o recado. Obrigado por você ter assistido até agora. E que você continue, né, produção? Nosso lema, continue sinalizando o reino, abençoando a vida de alguém. Hoje, porque se você deixar para amanhã, vai ser tarde, talvez. Então, sinalize o reino de Deus agora, aqui e agora, porque as pessoas estão precisando ouvir mais da palavra de Deus. Tá ok? Até o próximo episódio. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.